Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós teremos aqui o prazer de conversar com ele, que é gestor em vendas e coach também, e estará conosco aqui batendo um papo sobre esta área que fascina muita gente. Nosso amigo Zedequias Amorim. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Del. Obrigado aí pelo convite. Tá? É um prazer estar com você aqui no seu canal, tá prestigiando aí o seu trabalho, o seu belo trabalho. Né? Um trabalho que eu tenho visto, tenho acompanhado, né? Você tem trago várias pessoas de relevância, tem trago os assuntos de relevância aqui para nossa cidade, para nossa região. Parabéns aí, viu? Isso, eu que agradeço e eu espero que nossa prosa hoje seja boa aqui e que traga muita informação para a galera que está em casa aí, porque eu tenho certeza que muita gente se interessa por essa área aqui em São Mateus, por ser uma cidade que já com o decorrer dos anos aí, se consolidou na agricultura e no comércio, né? Então eu acredito que muita gente vai se interessar por essa informação que você vai trazer aqui hoje aqui. E para começar, Zedequias, a gente tem aqui como tradição conhecer um pouco da história das pessoas, né? Eu queria saber um pouco da sua história aí. Odel, antes de começar a falar sobre mim, eu só vou dar uma palhinha aqui pro pessoal. Sim, tá? sim. Então, se você está começando aqui agora, já está ligado aqui nesse vídeo, você não sai desse vídeo, não perca, assista até o final. Eu vou entregar algumas técnicas aqui de vendas que as pessoas pagam para mim como consultoria para receber essas informações. Que honra, hein, que nós vamos E ter, hoje hein? eu vou liberar algumas informações aqui pela amizade que eu tenho aqui com o Del e por respeito a você que está assistindo aí. Então fica até o final que eu vou entregar algumas informações aí que talvez você vai pagar um custo bem caro para ter esse tipo de informação que eu vou te dar aqui hoje. Bacana, beleza? bacana. O Zedequias, ele foi um convite feito aí pelo nosso amigo Eduardo, que é o nosso parceiro aqui, que é diretor, produtor e faz as intervenções ali também. Você que está em casa aí, que quiser deixar já o seu comentário aí no vídeo aqui que você está assistindo. Se tiver alguma pergunta, né? Quiser deixar perguntas aí no decorrer da fala do Zedequias, fique bastante à vontade, porque daqui a pouco o Eduardo traz pra gente aqui essas perguntas e deixa também os seus comentários aí, beleza? Então vamos lá, a sua história. Del, meu nome é Zedequias de Amorim, né? Eu sou gestor de pessoas há mais de 13 anos, tá? Atuei em diversos estados hoje do nosso país, né? Como gestor de contratos, como coordenador de contratos, né? Minha experiência hoje em vendas, negociações de equipamentos importados de 400 mil até 15 milhões. Nossa. Então, eu sentava na mesa com pessoas para negociar isso. Então, as pessoas, hoje eu vejo muita gente ensinando, querendo ensinar muita coisa, mas não tem experiência, tem a vivência, né? não tem vivência para ensinar. Então, eu sou gestor de vendas hoje de um grupo hoje aqui, que atua aqui do Espírito Santo e fora do Espírito Santo, né? E eu treino minha equipe, eu ensino a minha equipe e dou consultoria para pessoas hoje também. Então, assim, é importante, eu sempre digo isso e vou dizer para você aqui agora, venda não é dom, venda é técnica. Se você tem a técnica certa, você com certeza você vai fazer boas vendas e não existe uma profissão hoje que remunere tão bem quanto vendas. E outra coisa que eu digo sempre para as pessoas que nas consultorias que eu falo, olha, nenhum negócio sobrevive sem vendas. Não importa a tua profissão, você fala assim, poxa, eu trabalho de auxiliar numa empresa tal. Aquela empresa precisa vender, ou é um serviço ou um produto, né? Essa pessoa, ela está vendendo a hora dela para essa empresa. Então você está vendendo alguma coisa. Então todo mundo vende alguma coisa. Verdade, é uma reflexão interessante. Mas eu quero saber da sua história. Primeiro eu quero saber o seguinte, você estudou? Sim. Com certeza você estudou? Sim. Você nasceu onde? Eu sou de Nova Venécia, do interior de Nova Venécia. Pertinho. Eu moro em São Mateus desde 91. Eu moro aqui em São Mateus. 2008 para frente eu comecei a sair de São Mateus, foi onde eu tive minhas experiências. Que é importante, né? Para quem está nessa área. Eu fui para Vitória, fui gestor na área da Vale. Né? A Vale é uma empresa. Atuei também na área da Samarco, né, lá em Mariana. Depois fui gestor também em Conceição do Mato Dentro, lá na Anglo América. Nossa, aí foi longe, hein? E depois também fui gestor do Grupo Santim, onde nós fizemos todas as contratações. Eu fui responsável ali pela parte operacional para enviar o pessoal para a África e algumas usinas que foram construídas lá. Ah, sim, interessante. Então, assim, nós prestávamos serviço para o Odebrecht e o meu setor, eu fui responsável por todo o operacional. Eu geri o operacional. Então, como gestor, eu tenho essa experiência. Nós tínhamos uma equipe muito grande. Treinar, capacitar engenheiros, administradores, todas essas pessoas estavam sobre a minha gestão.
Sim. Após isso, eu assumi uma outra parte dentro da empresa, eu tomava conta de 10 contratos em 7 estados. Nossa. Então, assim, rapaz, responsabilidade muita grande, responsabilidade, hein, cara? Rodava muito, você desce do avião, chega em Imagina, casa, é uma loucura. Não uma para, loucura. né? Mas, por fim, agora, eu voltei para a Vale, fiquei na Vale até antes da pandemia e agora retornei para São Mateus. Eu estava com o negócio, atuando ainda com consultoria, aí eu tive um convite para atuar nesse grupo que eu falei com você, e estou atuando hoje como gestor desse grupo na parte de vendas. Ah, importante. Você trabalha na VEG, né? Na VIG. Na VIG, VIG, gerente né? de vendas da VIG. Ah, VIG. Isso. Mas eu quero saber como que você entrou nesse ramo. Como que foi o início, assim? Na verdade, eu comecei no operacional, comecei como ajudante mesmo. Ajudante? Ajudante mesmo de equipamentos, de máquinas. Na verdade, há muitos anos atrás, nos anos 2000, eu comecei como vendedor de calçado. É essa história aí que eu quero saber. Esse que é o nosso ponto de partida. Vendedor de calçado, fui vendedor de Brastemp, depois eu fui vendedor de veículos. Sim, rapaz, interessante. Porque as pessoas, elas te veem hoje, já vêm com um perfil de gestor, de estar à frente de grandes equipes, de liderar pessoas e tal. E talvez não imagine assim, o processo que você passou, né? Sim. E esse processo é importante de se conhecer. Né? Essa base, né? Porque, como eu falei com você, tem muita gente querendo ensinar o que não viveu. Né? É complicado. É complicado, porque você não tem resultado. O que faz você... uma referência naquilo que você faz são os teus números, são os teus resultados. Sim. Né? Então, assim, eu comecei ali nessa base, aí depois eu saí da área do comércio, né? Sim. Fui até o ano 2005, depois eu vim para a área industrial. Industrial, né? Que é um outro universo, né? Um outro universo. Aí atuei na área da Petrobras, atuei no setor de minério, atuei no setor sucroalcooleiro lá em São Paulo, na gestão. Comecei com contratos que inicialmente faturavam 300 mil e quando eu saí o contrato estava faturando 3,5 milhões por mês. Cara. Então, assim, é um trabalho mesmo de vendas na íntegra, né? Depois, como empresário, eu intermediei negócio de até 15 milhões de compra e venda de equipamentos importados, máquinas vindo da Alemanha, China e por aí vai. Zedequias, você viveu tudo isso? Eu tenho 40 anos, né? Não parece, novo, né? Não, mas tá novo, cara. Mas eu comecei muito novo, eu trabalho desde os 13 anos. Rapaz. Meu pai faleceu muito novo. Sim. E desde novo eu trabalho para sustentar a casa. Já assumiu a responsabilidade da casa? Já assumi a responsabilidade, 2 irmãos mais novos junto com a minha mãe. E essa história, ela me deu base para ser quem eu sou hoje. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era agricultor. Agricultor. E sua mãe e minha mãe lá ali também, na né? roça, uma pessoa que tinha mal a 4ª série. Rapaz, né? Eles não tinham, então, muito contato com vendas. Nada. Aí, esse interesse seu surgiu mesmo da vivência que você foi tendo. Após a morte do meu pai e uma necessidade. Né? A responsabilidade, Eu estava ouvindo uma entrevista do Flávio Augusto, ele fala o seguinte, uma pessoa chega para ele, vai pedir emprego, né? E ela fala bem o seguinte, olha, arruma alguma coisa aí pro meu filho, pode ser até de vendedor. Como se vendedor fosse a pior profissão do mundo. Como se vendedor fosse assim, ele não conseguiu dar certo em nada. Pode ser vendedor. Deixa então ele ser vendedor. Então, essa é uma visão que muitas pessoas têm que precisa ser trabalhada, né? Precisa ser mudado, porque vendedor é uma das profissões, na verdade não é a profissão de vendedor em si, mas as técnicas, como você já falou, a vivência na venda é a que faz com que o nosso país ele movimente a economia, né? Não existe negócio sem vendas, Adel. Não existe. Verdade. Independente, vamos supor, você está numa rádio. Sim. A rádio ela sobrevive de quê? De comercial, de vendas de comercial, né? E vendas de merchandising, de música, essas coisas. Mas é vendas. Né? Você pega aí, a Apple sobrevive de quê? A Tesla sobrevive de quê? De vendas. Né? A Microsoft sobrevive de quê? A gigante, né? Sim, é porque o cara, às vezes, ele trabalha ali dentro de um escritório, aí ele fica sozinho no computador, tem um assistente, tem alguma coisa, e ele não imagina
lá, que lá fora tá tendo uma equipe de venda trabalhando, tal. Ele não imagina que ele também faz parte desse processo, mas ele faz, né? Ele tá vendendo as horas dele, Exatamente. Ó, por exemplo, eu trabalhei na área industrial dentro da Vale. Eu fui supervisor do porto ali da Vale. Ah, né? sim. Toda a parte de movimentação de carga, ela passava por mim ali. Então, o que eu fazia? Eu dimensionava equipamento, eu vendia a hora do equipamento para a Vale. Ah, sim, rapaz. Entendeu? Entendi. Então, assim, Zedequias, vem cá, vem olhar o serviço. Que tipo de serviço que vai fazer? Qual equipamento que vai atender? Então, quanto maior o equipamento, maior era o faturamento da empresa. Ah, sim. E sim. quanto maior a quantidade de dias que aquele equipamento trabalhava, que ele ganhava por hora trabalhada, maior o retorno da empresa. Então, eu iniciei um contrato lá na Vale uma vez, nós faturávamos 400 mil, quando nós saímos, estava faturando 1,5 milhão. Nossa! Com um trabalho de redimensionamento de equipamento. Mais que duplicou, né? Entendeu? Então, assim, era um trabalho de vendas. Entendeu? Eu estava ali na supervisão, fazendo o processo de gestão e vendendo a hora do equipamento. Sim. Então, esse trabalho, ele é muito minucioso, porque são negociações, aparentemente são muito frias, e você tem que vender parecendo que você não está vendendo. É mesmo, tem que ser. Você não pode impor muito, né? Tem que vender parecendo que não está vendendo. A primeira coisa, o grande segredo de uma venda, as pessoas elas não entendem, e você que está assistindo isso aí agora, você precisa entender isso. Se você quer ser um bom vendedor, você precisa fazer uma coisa. Você precisa entender de pessoas. Você não precisa entender as pessoas, que você vai morrer aí sem entender de ninguém. Mas você precisa entender de pessoas. Esse entender de pessoas, ele passa por qual limiar? Entender a vontade, entender o que a pessoa quer? Perfis de pessoa. Ah, sim. Como que seriam os perfis de pessoas? Qual é o perfil? Eu tenho um perfil analista, o outro tem um perfil... às vezes o cara ele é dinâmico. Sim. Existem, na verdade, diversos tipos de perfil. Inclusive, eu ensino isso para as pessoas. E esses perfis têm que ser trabalhados. Sim. Entendeu? Entendo. Por quê? Porque quando você conhece o perfil, você vai atender o cliente e, pelo jeito dele falar, você já sabe como ele é. Então, sabendo como ele é, você já sabe como você vai atender ele. Ah, sim. Agora me responde uma coisa. Eu vou te dar aqui 4 perfis aqui, eu até trouxe aqui. Tá. Então, mas pode fazer essa pergunta. Uma coisa. Você acredita que qualquer pessoa pode vender qualquer coisa? Eu acredito. Porque o ser humano, ele é muito inteligente. Ele só precisa ter uma coisa: força de vontade e querer. Porque muitas pessoas falam assim: eu queria tanto trabalhar com venda de carro, mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom, eu não tenho essa capacidade e tal. Então, isso pode ser trabalhado, então, entre as pessoas. Totalmente. Totalmente. O que faz uma pessoa ter segurança para oferecer um produto e vender? É uma pergunta interessante. Ela conhecer o que ela está fazendo. Conhecer o produto em si. Por exemplo, eu vou vender um celular. Então, eu vou estudar sobre esse celular. Eu pego esse celular, eu vou estudar sobre ele. Quais as funções dele, o que ele faz. Você tem que entender o que seu produto faz e o que ele não faz. Ah, sim. Para você conseguir discriminar bem quando a pessoa Exatamente. Então, quando você entende ele, você começa a ganhar confiança já. Puxa, eu já conheço o produto. Aí você vai ter uma outra barreira, que é falar de valores. Né? É sempre o tabu ali da conversa ali. A pessoa, na verdade, quem está comprando quer sempre ter o melhor preço, e quem está vendendo quer vender bem, né? Para ter o lucro. E muita gente tem dificuldade de falar de valores. Mas por que ela não fala de valor? Porque ela não entende. Porque ela fala preço. Ela não fala valor. Porque ela não entendeu ainda. Existe uma diferença entre preço e valor? Qual seria a diferença? Exemplo. Qual é esse valor? R$10. Qual é o preço? R$10. As pessoas geralmente são assim. Isso é o comum. Mas quando você entrega valor para a pessoa, ela não está comprando um produto, ela está comprando a solução de um produto. Entendeu? Então, Exemplo. É uma visão um pouco diferente, é meio filosófico, diferente, né? Tudo é psicologia. Eu tenho estudado o PNL esses últimos dias. A programação neurolinguística, né? Exatamente. Então, não é o que você fala, é como você fala. Ah, sim. Então, uma pessoa que ela
deseja vender um produto, então ela precisa primeiro conhecer, estudar aquele produto, traçar Exatamente. um perfil de como que é esse produto, qual o material e o que ele faz, e para ele conseguir apresentar. Exatamente. E depois que ela estudou o produto, ela vai fazer um resumo e vai falar assim, qual o principal benefício que esse produto traz? Qual a solução que esse produto traz? Então, já começa a fazer perguntas, né, interessantes. Quando você interessantes. chegar lá, Del, você está lá na loja de celular. Del, eu preciso de um telefone. Aí você vai virar para mim e perguntar assim, Del, Zedequias, o que você precisa nesse telefone? Olha, eu faço live, eu uso o telefone muito para foto e tal, eu tenho um canal, né? Isso, aquilo. Vou te dando até dicas do que eu preciso, né? Pelo que eu desejo. Exatamente. Né? Del, a grande chave, anota isso aí. Se você está assistindo, anota isso aí. A grande chave para grandes vendas é fazer as perguntas certas. Perguntas certas é como chave que abre porta. Aí você vai abrindo as portas ali através das perguntas. E receber da informação do cliente. Mas aí existe uma... Você ia falar de 4 características aí? Sim, Del. Você conseguiu? Eu consegui, tá aqui, tá na mão aqui. Fala aí pra gente. E foi. Um tipo... Os perfis, né? Das pessoas. Exatamente. Fique atento aí pra você. 4 tipos de clientes que você vai atender. Vamos ver aí, você que tá em casa, você quiser aí deixar no comentário aí qual é o tipo de perfil que você se identificou aqui, você comenta aí pra gente aí no YouTube aí. Primeiro perfil, tipo objetivo. Como é esse perfil? Ele é prático, direto, ele é objetivo, e tem dificuldade de ouvir e interagir com pessoas lentas. Então aquele cara... eu acho que eu sou desse daí. aquele cara que entra na loja, você dá bom dia para ele, ele já sai andando. Eu quero isso. Eu acho que eu já sou assim mesmo. Esse tipo de cliente... Acho que é por causa da vida corrida. Eu acho que é isso. Exatamente. Esse tipo de cliente, Del, não adianta você ficar perdendo tempo com ele, querendo se relacionar com ele. Ele quer ser objetivo. Então, seja objetivo com ele. Faça perguntas certas, de forma que você vai ganhar tempo e leve ele direto ao ponto. Eu acho que esse daí sou eu mesmo. Se você não fizer isso, você vai perder a venda. Se me vê numa loja aí, já vai direto ao ponto comigo, que eu sou mais ou menos assim mesmo. Então, um resumo aí seja objetivo, né? Eu comprei eu entrei numa determinada loja aqui, na Boroto. Meu amigo Amadeu Boroto, gente boa, da melhor qualidade. Eu entrei lá na Boroto, lá eu comprei um tênis em 30 segundos. Eu falei, eu quero esse. A menina falou, quer testar? Não, leva lá. Levei, comprei 30, eu olhei no relógio, 30 segundos, eu entrei, saí da loja, paguei e comprei o tênis. Incrível, né, cara? Del, por ter um tempo corrido, eu sou esse perfil aí. Eu também não consigo demorar muito tempo. Eu não consigo chegar numa loja e ficar 2 horas vendo uma camisa para escolher uma camisa. Eu cheguei e falei assim, eu quero uma eu já saio de casa, já planejo, eu quero uma camisa hoje, eu vou cobrar uma camisa verde. Uma camisa de gola polo. Então eu chego lá, já olho a camisa verde de gola polo, ficou bonita em mim. Então tchau, é isso aí. Mas aí, meu irmão, quando eu saio com minha noiva, aí eu pago os pecados. Aí eu acho que os vendedores falam assim, toma aí, agora você vai pagar, agora que você entra aqui rápido, agora você vai ficar. Que a bichinha fica tempo, tá? Mas isso é geral. Olha tudo. Por quê? Porque a mulher, ela é visual. Tem uma diferença? Tem. Não, mas qual seria a diferença, então, entre o homem e a mulher para comprar? Eu fiz um curso no geral, tá? No geral. Sim. Isso é pra vida, tá? Eu fiz um curso, o Eduardo tá aqui, o Eduardo até fez esse curso também. E esse curso, ele fala o seguinte, homens são manchetes. Homens são o quê? Manchetes. Manchetes. Isso. Aquele título do jornal, não tem? Sim. O homem é aquilo ali. Você pergunta uma coisa pro homem, ele dá o título da notícia. A mulher é o texto todo do jornal. Rapaz, é bacana essa analogia, hein? Homens são manchetes. O Brasil está crescendo. Mulheres, o Brasil vai crescer durante 30 anos. Detalhes. As mulheres são detalhistas. Rapaz, interessante. Essa analogia é boa. Pode reparar, toda vez que eu levo um homem para atender lá, um homem vai o casal, o cara chega lá, eu quero isso aqui, tchau. A mulher não, isso aqui, mas essa cor aqui, ela não combina com essa cor aqui, e tal. E você tem que ser uma venda mais trabalhada. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Então, falando de visual, eu quero deixar aqui bem, você trabalha com vendas, cuide do seu visual. Entendi. Entendeu? Então, tem um percentual importante na sua venda, né? Rapaz, visual, ele é a maior parte da tua venda.
Em todos os Sim, sentidos. Então, sim. se você é empresário, você é um comerciante, você está nos vendo aqui agora, se liga nessa dica. A tua estrutura vende. Estrutura, né? Isso. Entendi. O teu local, a tua Sim. vitrine, como você apresenta o produto, Uhum. isso vende. Sim. Entendeu? A estrutura chama atenção. O Acredito visual. que sim. As pessoas hoje, o mundo que nós estamos hoje, É muito é visual, muito né? visual. Muito visual. No geral, é muito Sim. visual. Então, o seu vendedor, ele tem que estar alinhado, né? Ele tem que estar com uma camisa bacana. Sim. Outra coisa aqui, ó. Vou dar uma dica para você que trabalha com vendas na rua. Uhum. Tá, vendas na rua. Ah, o que você Tem vendedor vende? externo, Isso, né? eu vendo coxinha, eu vendo um salgado, eu vendo água de Tá. coco. Sim, sim. Ambulante. Vou dar uma dica para você aqui. Tá chegando o verão, né? Expectativa de você aumentar as vendas aí nas ruas aí. Expectativa aqui para nossa região ter o melhor verão dos últimos 10 anos. É mesmo? Ah, sim, por Né? conta da retomada da pandemia, Da retomada né? da As pessoas pandemia, com financeiro. desejo. Então, Uhum. vou te dar uma dica, anota isso aí. A tua roupa, ela vende. Mas como assim, Zedequias? Cuidado com roupas desbotadas. Se você trabalha com alimento, quando a pessoa olha para você, uma camisa desbotada, uma calça desbotada, ela é automático no subconsciente Sim. dela, essa pessoa Já faz uma projeção, ela é né? relaxada. Uhum. Ela vê você como uma pessoa relaxada. Entendi. Ela não fala, mas o subconsciente dela tá falando, não compra não, não compra não, não compra não. Porque se ela tá vestida assim, Interessante. como é que é a higiene dela na hora de produzir isso? Uhum. Muito Entendeu? interessante. Talvez você está perdendo venda e você não sabia que era isso. Se liga aí. Isso aí, se liga na dica, hein? Outra coisa, chinelo de dedo, cara. Pessoa que trabalha na rua, tá andando, tá caminhando, ela sua, transpira, pé sujo, aí o pé pega poeira, aquele suor, a pessoa olha pro seu pé, ela vê um pé sujo, ela olha uma camisa desbotada, ela começa a ligar coisas, entendeu? Sim, ela sim. fica imaginando coisas. Sim. E ela não vai comprar de São você. dicas valiosas essas, que muitas vezes a pessoa não encontra quem Quem fale direcione com ela. quem Quem direcione ela. seria ter uma ideia bacana, alguém iniciar um trabalho voltado também para essas pessoas, ambulantes, pessoas que estão aí, que têm um contato mais direto com o público, né? E não tem assim uma empresa, que não tem isso aí. de conseguir orientá-los, de né? conscientizar as pessoas. E isso ninguém te ensina. Sim. Ninguém te ensina. Você não vai encontrar, ninguém vai falar isso com você. Ninguém. É difícil, muito difícil ter a pessoa receber esse tipo de orientação. Então, você está assistindo aqui, o Del está recebendo informação aí bacana, Gratuito, hein? quente, gratuita. Agora vamos lá nos perfis. Você já falou de Segundo perfil, Uhum. tipo animado. Como é que é esse cara? É o tipo extrovertido, ele gosta de ser o centro da atenção e gosta de ser elogiado. Então, aquele cara que chega falante demais, ele faz uma piadinha com o vendedor e tal. Tô bonito, aí veste a camisa, tô bonito. Esse cara, ele precisa ser elogiado. Então, quando ele sai lá do provador, chega do tênis, seja da roupa, seja do que for. Rapaz, essa roupa ficou boa pra você. Hein? Já manda logo o primeiro Ele precisa dardo. ouvir isso. Isso talvez seja para ele um ponto de bálsamo, definição, né, pros ouvidos. para venda. Então, assim, é necessário. Sim. É necessário. Aí o cara saiu ali, ó, essa blusa aqui, rapaz, tá bonito, tá alinhado. Exatamente. E seja sincero, cara, essa aí não ficou legal pra você não, mas eu tenho essa aqui que ficou melhor. Rapaz, mas eu ia te perguntar sobre isso. A sinceridade do vendedor, mas vamos continuar aqui que depois nós vamos falar. Nessa sinceridade aí, já que nós estamos falando de elogiar, é o seguinte, toda vez que você, o cliente vai te perguntar, né? Você vai responder para ele. Mas quando você for dar uma resposta negativa, apresente uma solução. Antes de responder, pense numa solução. Porque eu ia te perguntar o seguinte: o vendedor, vale a pena a venda a qualquer custo? Porque, por exemplo, o cara vai lá, olha, ele tá louco para bater a meta, falta aquele produto para ele bater a meta ali do mês, da semana, seja lá como for. Aí o cara entra, vai lá, vamos dizer que seja uma camisa, um exemplo. Aí o cara veste a camisa não ficou legal e o vendedor viu que não ficou legal. Esse vendedor, vale a pena ele incentivar o cara a levar a camisa, mesmo ele vendo ali, percebendo que não está legal, ou para bater a meta a todo custo, ou ele pode ser sincero? Del, eu já vi muita gente fazendo isso. Já viu, né? Muito na minha vida aí de gestor. Mas eu vou falar com você, não faça isso. Porque o cliente vai chegar em casa, alguém vai falar com ele, ele vai sentir isso e ele nunca mais volta na tua loja. Talvez ele pode voltar a trocar, mas ele não vai voltar para comprar de novo, porque você foi desonesto com ele.
Chega a ser nesse nível de desonesto. desonestidade. Eu acho que é desonesto. É claro que você vai falar, poxa, eu não tenho nada a ver com o gosto dele. A desculpa vai ser essa. Eu vou te dar uma dica aqui agora. Você viu que não tá bacana? Nunca fala, não ficou bom. Ficou feio. Não fala assim. Sim. Apresenta uma outra solução opção, para ele. Né? Fala assim, olha, esse aí ficou bom, mas eu acho que este aqui vai ficar melhor. E aí deixa o julgamento com ele, né? É isso aí, não precisa nem falar mais, eu acho. Talvez o mais também ele soa como, né? Ele fala assim, ó, interjeição, né? Esse aqui ficou bom. Agora, se você colocar esse aqui, vamos ver? Quer dar uma olhada? Você chama ele. Poxa, é bacana, né? bacana. É técnica, como você conversa. Realmente são técnicas isso interessantes. muda tudo, Del. Muda tudo. A forma como você fala, ela muda tudo. Puxa, bacana. Aí chegou lá o extrovertido lá, tá bonito, tô bonito. E aí... Elogiado. Entendeu? Ele quer ser elogiado. Ele quer ser elogiado. Esse cara ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser tratado bem. Entendeu? Então, o ponto-chave aí é tratar o cara bem, atender ele bem. Sim. Surpreenda o teu cliente. Sim. Faça mais do que ele está te pedindo. Esse é o grande segredo. Bacana. Vamos lá? Terceiro tipo. Tipo analítico. Ele que já chega observando. Ele fala pouco. É difícil você extrair informação dele. Mas aí, cara, como se conectar com esse cara? Existe uma técnica, é uma palavra francesa chamada rapport. Então, se rapport, você... já ouvi falar. Já ouviu falar já? Então, se você está assistindo aí, vai no Instagram depois, terminar aqui, @zedequiasdeamorim, tá? Todo dia lá tem dicas lá. Inclusive, você deixa dicas lá também? Eu deixo dicas. E eu coloquei lá, eu postei ontem, falando sobre isso. O que é o rapport? Tá? O que é rapport? O que é rapport? Rapport, né, um resumo aqui, é conexão. É você se conectar com a pessoa. Se conectar com a pessoa. Exatamente. Então, tenta achar um ponto em comum entre você e ela. Seria... Não é muito fácil. Vou dar um exemplo aqui. Comecei a conversar com o cara fechadíssimo numa venda lá, o vendedor atendendo, o vendedor com dificuldade, o vendedor me chamou. Aí eu cheguei, comecei a conversar com ele, me apresentei. Aí o Eduardo achou aí, ó. Eduardo achou aí, que bacana. Aí, ó, essa publicação lá, vai lá, curte e compartilha ela também e lê lá o que tá falando aqui, bacana. E nessa aí eu comecei a conversar com o cara, fiz as perguntas certas para ele, e as perguntas certas, e uma das perguntas que eu fiz foi, você é da onde? Qual cidade? Ele falou, cara, eu sou de Nova Venécia. Eu falei, caramba, cara, nós somos conterrâneos, então. Então você já achou um ponto ali de conexão. De conexão. Você é de qual família ali em Nova Venécia e tal? Cara, você morava... Não, eu morava no interior. Rapaz, eu conheço tudo ali. Rapaz, a partir daquele ponto, o cara se abriu para mim. Acredito que sim. Se abriu para mim. Aí, uma outra técnica, gente, chame o cliente pelo nome. Se você tem dificuldade de decorar o nome, tenha sempre uma caderneta na mão, anote o nome do cliente. Quando você anota, a tendência é você memorizar aquilo que você anotou. Então, comecei a chamar o cara pelo nome, aí tivemos essa conexão de cidade, criamos um ponto em comum, a venda fluiu. Bacana. Final da venda, o vendedor vendeu 8 mil para esse cliente em materiais. Eu estou falando de números aqui porque eu estou falando de números porque é importante você entender o poder de uma conexão. E a pessoa às vezes não imagina os resultados que isso pode gerar, né? Uma conexão bem feita com o cliente, né? Conexão é poder. Quando o rapport, na verdade, existem vários níveis de rapport. Existe o rapport do gesticular, existe o rapport de voz, técnica de você, por exemplo, o cara chega falando rápido, você fala rápido igual ele. Fala rápido e aí você acompanha o ritmo dele. Se o cara gesticula muito, você gesticula igual ele gesticula. Viu? Então, aí ele começa a criar pontos de conexão com você. Automático, gente. Isso vai no subconsciente da pessoa. Vai sendo construído. Isso é PNL, aula gratuita aí, né? Rapaz, vocês estão com sorte, hein? Então, assim, gente, esse ponto de conexão, ele vai ser a diferença entre você fechar a venda ou você não fechar a venda. Se você não conseguir um ponto de abertura com esse cliente que é fechado, que esse analítico, você não vai conseguir fechar uma venda. Uma outra coisa que é importante no analítico é
você ter conhecimento do produto. Conhecer bem o produto. Muito porque bem. o cara, ele vai analisar, ele vai querer saber de Muito detalhes, bem. né? Ele é um cara que lê mais. Ah, sim. Ele é um cara que tem mais informação. Uhum. Entendeu? O analítico, ele é um perfil de cliente com poder aquisitivo talvez até melhor. É aquele, ele analisa mais, ele pega, ele quer saber de detalhes do produto, né? É isso aí. Ele pesquisou talvez antes. Talvez né? ele tenha mais informação Hoje em do dia que com a você. internet, hoje em dia com a internet é muito Né? fácil o cara É muito adquirir fácil. informações, né? Informações técnicas em relação ao produto. E ele vai lá e ele quer saber do vendedor se as informações que ele já viu se comprovam na utilização prática, né? É. Com certeza. Um vendedor não pode parar de se atualizar. Ele tem que ser um cara atualizado. Porque se o cara ele não conseguiu acompanhar ali, principalmente a tecnologia, né? Que as tecnologias hoje elas se avançam rapidamente. Todo dia tem coisa nova. Todo dia tem coisa nova. Se o dia. cara tá atrasado, ele tá fadado ao fracasso ali na área que ele tá atuando, né? Independente da área que você atua, meu amigo, se você não se atualiza, você não para, você não fica parado, você fica para trás. Uhum. Porque o mundo é dinâmico. Sim, sim. Né? E aí tem um quarto perfil. Tem, e eu vou trazer ele aqui agora para você. Saiu aqui no Sim, tablet. Fica à vontade aí, pode. Então vamos lá, é o tipo animado, eu falei, o tipo analítico, que é o terceiro Sim. perfil, e o quarto é o tipo o amistoso. Amistoso? É. Como que seria o amistoso? Ele é um assim? cara emocional, cara. Como funciona isso? Ele vai chegar lá. Bom, o cara vai comprar uma camisa e vai ficar com emoção também. Ele é um cara que gosta de conversar. Ah. Ele vai chegar lá e ele vai querer contar a história da vida dele. Não sei se você já deparou com alguém, você nunca viu. Já, Talvez, com certeza. talvez você está me vendo aí, você já sentou numa poltrona de um ônibus ou no avião, você nunca viu o cara e daqui a poucos segundos o cara tá contando a vida para você. Quando você vai embora, você já ficou sabendo. Ele é esse tipo aqui, ó, ele é o tipo amistoso. Rapaz. Então quando você vê a pessoa contando muita história, identifica ele já. Ele é o perfil amistoso. Como funciona o perfil amistoso? Ele é o tipo de cliente emocional. Então você vai trabalhar a venda no emocional dele. E como seria assim um exemplo prático assim? Então esse cara ele gosta de ouvir e falar de família. Ah, sim, verdade. Ele gosta de falar do trabalho. Verdade. Ele gosta de falar da rotina dele, do hobby. Então aí você vai entrar no rapport, se conectar com ele dentro disso aí, porque você já fez as perguntas-chave, vai colher as informações. E a venda vai se resumir em uma palavra: confiabilidade. A partir do momento ele se conecta com você e se você se conectar com ele, ele vai confiar em você e o que você oferecer para ele, ele vai comprar como verdade. Ah, sim. Ele vai entender que aquilo ali, de fato, é algo que ele pode receber, porque pela confiança que ele pré-estabeleceu com você, você não está enganando ele. Exatamente. Exatamente. Bacana. Por isso que é importante você entender o perfil do cliente. Porque quando você entende o perfil do cliente, você sabe como atendê-lo. Faz muito importante isso, tá? É muito importante. Você vê, e isso vai fazer toda a diferença para você. Nós atendemos diariamente diversas pessoas. E de vez em quando eu estou lá no computador, um vendedor meu da minha equipe, ele vai lá, ele me chama, diz: Ezequias, me ajuda aqui. Cara, eu não estou conseguindo extrair do cliente a informação. Eu já cansei de pegar a venda do cliente estar com a folha de orçamento na mão para sair na porta. Já estava indo embora. Para ir embora. Para ir embora. Buscar outra e eu alternativa. chego, começo a conversar com ele e daqui a pouco eu faço uma brincadeira. Aí quando o cliente está nesse nível, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que quebrar o processo. Quebrar o gelo. Então como é que você quebra o gelo? Para tentar dar um restart Exatamente, Del. Você entendeu o negócio, cara? Sim. Porque às vezes o cara já tem até uma decisão tomada, não compro mais. E aí você precisa quebrar e começar a dar um restart. Exatamente. Ou ele falou assim, cara, eu tô em dúvida disso aqui. Reiniciar o sistema, né? Eu tô em dúvida disso aqui. Eu vou ver outra pessoa, eu vou confiar, eu vou fazer um orçamento em outro lugar, porque esse cara aqui não me passou confiança. Sim, não me alimentou aqui pra mim as não atendeu informações, as expectativas dele. Aí eu Sim. chego, cara, começo a conversar com o cara, brinco com ele, daqui a pouco ele tá rindo. Sim. E aí eu chamo ele para tomar um café. Aí você já vai para um outro universo com o cara. Falando de outra coisa. Eu parei de falar do que ele foi comprar. Sim. Mas depois que ele toma um café, eu viro para ele e falo assim. E aí eu chamo ele pelo nome, olho para ele, ele já se conectou comigo. É interessante demais. Ele fala assim,
você veio aqui na loja, eu já entendi o que ele veio comprar, você veio comprar isso, não foi? E eu vi que você estava indo embora e tal. O que você gostou e o que você não gostou? Porque eu quero entender o que você precisa para mim te ajudar. Ah, entendi. Entendeu? Aí. Eu não falei com ele que eu quero vender para ele. Sim, quer saber a necessidade dele. Eu quero entender a necessidade dele para apresentar para ele uma solução que vai fazer com que ele volte e compre comigo. Entendi. Entendi. Uma coisa, o cliente ele percebe. Quando um vendedor ele está querendo empurrar a mercadoria nele. Quer empurrar, quer que o cara compre de qualquer jeito, né? É isso aí, a pessoa acaba percebendo, porque é uma certa pressão que começa a fazer e a pessoa se sente acoada e muitas vezes vai perder fora a venda. É igual sabonete molhado na mão. Vai segurando, apertou, segura, você começa a apertar o cara demais, o cara vai embora, mano. Perdeu a venda. É verdade. Ele fala que vai voltar e ele não volta. Sim. Isso é pesquisa. 90% das pessoas que falam que vai voltar, elas não voltam. Orçamentos de clientes que saem da loja, dificilmente ele volta. Porque depois que pisou o pré para fora... Pisou o pré para fora. Aí não tem jeito. O que você não vendeu, o outro vai vender. Sim. Então não deixe o cliente sair da sua loja. Olha aí, hein? Dicas boas aí com o nosso amigo Zedequias, aqui hoje fazendo essa consultoria gratuita pra gente aqui. Enquanto isso, eu gostaria de falar pra você de Cozy VIP. Você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de boa qualidade aí para seus colaboradores, Cozy VIP é sempre a melhor opção. Você que tem aí a sua equipe, quer mantê-los sempre bem animados, Cozy VIP é a melhor opção para você, comerciante e empresário, servir aí para os seus colaboradores. Mandar um abraço aí para os nossos amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Rodrigo, gente boa, tá sempre aí junto com a gente aí, contribuindo. Conhece o Rodrigo? Rodrigo da Cozy VIP. É gente boa, né? Isso é... Cara bacana, empresário sério da cidade. Né? Sério. Ele atua muito nessa questão de geração de emprego, tá sempre aí buscando também novas oportunidades para as pessoas também. Isso é bacana. Um abraço, Rodrigo. E a você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, siga-nos no Instagram, eita.oficial. Eita.oficial é o Instagram aqui do nosso podcast, Eita Podcast. E aí você que está nos assistindo agora, envie esse vídeo para o seu amigo, para o seu parente, aquela pessoa que trabalha com vendas, aquele que tem um desejo de trabalhar com vendas, a oportunidade de aprender um pouco mais. É agora, hein? Zedequias Amorim trazendo aqui muitas dicas que você talvez não vê tendo os melhores cursos por aí. É isso aí. E hoje você pode aprender um pouco com a gente aqui no Eita Podcast. Zedequias, me fala aqui, daqui a pouco a gente dá uma continuidade aí nesse assunto, mas me fala aqui uma dúvida que me veio agora. Qual seria a grande diferença entre um cara vender um produto e vender um serviço? Existe uma linha tênue ou existe um abismo aí que o cara precisa ter um outro comportamento, uma outra forma? Na verdade, existe uma linha assim. Existe uma diferença no tipo de negociação, o perfil de negociação que você vai fazer. Então, assim, exemplo, você está vendendo um produto. Você vai chegar, vai apresentar um produto. É muito simples isso. Sim, não é que é simples. Existe um planejamento também. Né? Mas quando você vai vender um serviço, você vai vender uma solução para a pessoa. Como o produto também é uma solução para a pessoa. Né? Mas o serviço, ele é uma venda mais trabalhada. Então, muitas das vezes, o serviço ele é contrato. Então, você tem que entender de contrato. Sim. De negociação, às vezes você tem que participar de uma licitação, você tem que ler um pouco mais, entender um pouco mais, e quando você vai sentar na mesa, o perfil de pessoa que está negociando com você é um perfil mais técnico. Ah, verdade, né? Você está no outro nível de negociação. Então, você tem que ter postura, você tem que saber o que falar, como falar e quando falar. Eu já estive nessas grandes negociações, nessas mesas, e fala-se muito de dinheiro e de alto valor. Então, quando você está falando de alto valor, você tem que entregar um alto valor de profissionalismo, uma alta entrega de serviço, de qualidade de serviço. Sim. Até porque quem está contratando aquele serviço, ele tem um objetivo. Todo mundo tem um objetivo. Exatamente. O objetivo dele é, talvez, atender uma gama de clientes, né? Ou proporcionar um trabalho que faça com que outras pessoas sejam atendidas. Então, por exemplo, que você citou aí a Vale, né? Se ela contrata um serviço de containers ou do que for,
ela lá na frente ela também vai prestar um serviço para outras pessoas, ou vai ter o consumidor final. Então é preciso ter uma postura diferenciada, né? O que essas pessoas, geralmente num contrato de licitação, ela quer? Ela quer valor, né? O preço para eles é importante. Aí uma outra coisa que você tem que colocar para eles é segurança. Sim, de que você vai executar aquele contrato. Aquele trabalho com a qualidade dos teus equipamentos que estão trabalhando, o ano, a tua empresa, o perfil da tua empresa, como a tua empresa trabalha, apresentar, se você tiver ISO, se você tiver prêmios, tudo isso é importante você colocar na mesa. Ah, bacana. Por exemplo, na Vale lá nós ganhamos capacete de ouro. Ah, se quer um tipo de prêmio. Entendeu? Tem um BAD, que é um perfil de avaliação, de atendimento. Tudo isso é importante para você fazer a próxima venda para eles, o próximo contrato. Sim, sim, porque uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Então você vai mostrar números para eles. Contra números não existe argumento. Contra números não existe argumento. Então, a partir do momento que você apresentou ali, eles fazem a análise fria, geralmente uma análise fria. Muito fria. Ela é muito fria. Não trazem emoção. Nada. Você é meu amigo, eu vou acabar fechando com você aqui para te ajudar. Você perde a venda por centavos. Né? E aí você apresenta e tem ali a venda ou não. Né? E nisso aí, a tua postura, como você apresenta a tua empresa, faz toda a diferença. Eu trabalhei numa empresa, nós prestamos serviço lá dentro da Vale, e um dos orgulhos dessa empresa era levar o cliente na sua estrutura. Ah, sim. Levar o cara para conhecer. Para conhecer a estrutura. Quando eles chegavam lá na nossa estrutura, rapaz, eles levavam, na maioria das vezes, levava próximo ao horário de almoço. Ah, sim, para ter um contato um pouco mais próximo. Então nós tínhamos uma cozinha lá e os nossos funcionários almoçavam na nossa empresa. Então, antes de almoçar, eles iam conhecer o pátio. O nosso pátio era impecável. Não tinha entulho, não tinha máquina jogada no canto, não tinha ferro velho. A empresa tinha esse cuidado, essa preocupação importante, com o visual, né? Que eu falei aqui no início aqui da nossa entrevista. Porque às vezes o cara pensa, a gente pode estar falando aqui também para o dono de uma oficina mecânica, exatamente, pequeno comerciante, e o cara pensa que às vezes ele tem que manter a loja arrumada só se for venda, né? Que tem vitrine, que tem um vestido, que tem uma camisa, mas não, né? A empresa também de serviços. Eu estava lá na Serra, cara, meu carro furou o pneu, eu troquei o pneu, parei na primeira borracharia para consertar esse pneu, para não ficar na Serra em Vitória aqui. Sim. E o cara não pôde colocar meu carro para dentro, porque tinha tanto lixo dentro da oficina, né? Cara, tanto entulho, amortecedor velho, disco de freio e por aí vai. Cara, é uma falha, né? Cara, o cara é um acumulador de coisas ruins. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, tenha cuidado com isso. Cuide da sua estrutura. A sua estrutura, como eu falei que no início, ela vende. Aí o que acontecia? Os caras pegavam, eles visitavam a nossa oficina. Meu amigo, a nossa oficina, ela tinha um chão pintado, ela era impecável. Vou falar com você aqui sem medo. Se eu estivesse comendo um pacotinho de biscoito, o biscoito caísse no chão, eu tinha coragem de pegar e comer. Verdade? Sério, cara? Tão limpa que era a nossa oficina. Por quê? Porque nós trabalhávamos com equipamentos caros, equipamentos de milhões. Então, não faz sentido eu ter um atendimento, uma estrutura que seja ralé, que não condiz com aquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente. Sim, eu acredito que sim. Entendeu? Aí, quando o cara ele saía do passeio do nosso parque de máquinas, nós trazíamos ele para o almoço. E esse cara, ele almoçava a mesma comida que os nossos funcionários almoçavam. Por que nós fazíamos isso? Para ele entender a qualidade que nós tínhamos e a preocupação que nós tínhamos com os nossos funcionários. Sim. Então, os donos da empresa... Era ambíguo, né? Porque é a qualidade da comida que ele pode comer, que é muito boa. Os donos da empresa comiam a mesma comida. E também a valorização dos funcionários. Dos funcionários. O cara ali na mesa... Um ambiente limpo, um ambiente organizado. Sabe, os funcionários devidamente uniformizados. Entendeu? Então tenha cuidado com isso. Você é responsável. Poxa, eu entrei numa loja essa semana. Cara, o funcionário com uniforme, que ele levantou a mão para pegar um produto na prateleira para mim, todo rasgado aqui, cara. Todo rasgado. Eu falei, poxa, como é que um dono de uma empresa permite que o funcionário venha com o uniforme da empresa dele rasgado, vai trabalhar daquele jeito? Entendeu? Isso está dizendo de você. A empresa, ela é reflexo do dono dela. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu estou dando uma consultoria, eu sempre enfatizo muito isso para as pessoas que eu estou mentoreando. A tua empresa, ela é reflexo
seu, ela é um reflexo seu. Se você é uma pessoa organizada, a tua empresa é uma empresa organizada. Se você é uma pessoa desorganizada, a tua empresa ela é desorganizada. É fato isso, e eu já comprovei isso em estudo. Tá? Com os meus trabalhos, com inúmeras empresas que eu já atendi. Sim, então, porque os colaboradores, eles vão geralmente eles seguem a linha do dono. A linha do que já... se você é um cara relaxado, o teu funcionário vai ser relaxado, a tua empresa vai ser uma empresa que está ali sempre mediana, nunca uma empresa de ponta. Então, assim, você quer ser diferente? Faça a diferença. Sim, seja diferente. É importante. Né? Eu tenho ouvido alguns mentores, algumas grandes pessoas, você quer ser comum? Né? Ande com pessoas comuns, fale como pessoas comuns, se vista como pessoas comuns e vá a restaurante comum. Agora, você quer ser extraordinário? Meu amigo, faça o extraordinário. Seja extraordinário, faça o diferente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ninguém está pagando as tuas contas. Os extraordinários, os grandes inventores, esses homens eram os criticados. Entendeu? Às vezes a pessoa tem uma ideia, ela sempre teve aquela ideia ali de colocar em prática, de fazer um bolinho para vender, de ter um produto, de pegar um celular para começar a vender, para dar uma deslanchada, mas a pessoa tem um medo, fica pensando assim, não, e se eu começar e não der certo? E se eu começar e começarem a me criticar? E se eu começar e alguém tentar me prejudicar? Como que muda esse tipo de pensamento das pessoas? Del, o primeiro fracasso é o fracasso que você nem tentou. É verdade, né? Se a pessoa nem tenta... Se você não tenta... Ela vai viver o resto da vida com essa dúvida de que se daria certo ou errado. Né? 90% dos grandes empresários, 90% dos grandes empresários, eles foram homens que já faliram mais de 2 vezes. É mesmo? Rapaz, será que eu vou entrar na minha primeira? Não vou, não. Gente, um dia eu estava num salão, o Rodrigo da Cozy VIP cortava cabelo com o meu tio. É né? mesmo? E o meu tio faleceu de Covid agora no final do ano passado. Sim. E um dia eu estava lá no salão do tio, esperando para cortar o cabelo também, e o Rodrigo também estava. E eu tinha passado uma situação, cara, eu tinha voltado para São Mateus, passando uma situação terrível. E eu comecei ali a conversar com o Rodrigo. Ele falou assim, Zedequias, eu quebrei já 3 vezes, cara. É mesmo? Mas eu tô quebrado, hein? Cara, Rodrigo. Mas aí ele falou comigo, cara, e aquele cara me deu uma lição, cara. Rodrigo, aquele dia você me deu uma lição, talvez você nem sabia disso, mas eu aprendi muito com você aquele dia nos Minutos de Prosa. E ele falou, cara, nunca coloque os teus ovos... Eu nunca esqueça essa frase que ele falou comigo nesse dia. Não coloque os teus ovos em um ninho só. Interessante. Eu tinha uma movimentação financeira muito grande. Eu atendia uma empresa em vários setores dela, mas todos os meus contratos estavam com ela. Aí o que aconteceu? Ela entrou num processo de falência por causa de uma outra situação. Jeito, né? E no efeito cascata ela me atingiu. Porque eu tinha muito dinheiro investido com ela, uma movimentação muito alta. Sim. De equipamento, de pessoas e por aí vai. Então eu tomei uma pancada na orelha de uma vez só. Então, eu conversando com ele, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo ficou igual um pica-pauzinho. Uma lição, cara. Eu entendi. Aí depois que eu conversei com ele, eu comecei a pesquisar outras pessoas que tiveram o mesmo processo, que quebraram a Honda mesmo. O cara tentou lá, não sei quantas vezes lá, cara, para dar certo. Rapaz. Entendeu? A maioria dos grandes empresários, Thomas Edison, ele errou mais não sei quantas mil vezes para conseguir chegar na lâmpada, pra chegar cara. A lâmpada que hoje nós temos, né? Entendeu? Então, qual é o grande segredo, então? É não desistir. Não desistir. Boa dica. Tem pergunta aí, Eduardo? Eduardão tá aí, firme e forte. Tem sim, Del. Na verdade, a pergunta agora vai do Fábio. O Fábio pergunta o seguinte: eu já viajei o Brasil, conheço muitos lugares por motivo de trabalho e percebi que os atendimentos em comércio, lanchonetes, restaurantes são diferenciados. Isso é cultural ou o povo é mal educado em certos lugares? Ele já foi mais incisivo, né? Cara, Fábio, obrigado pela pergunta aí. Um abraço aí pro nosso amigo Fábio.
E assim, eu tenho essa experiência, eu viajei em vários estados. Você consegue notar a diferença mesmo assim? Muita. Eu tenho, por exemplo, eu noto muito culinária. Eu gosto muito apesar de não ser gordinho, eu gosto muito de experimentar. Eu gosto de chegar no lugar e conhecer o que é cultural daquele lugar. Eu gosto de conhecer e gosto de experimentar. Poxa, que bacana. Então, eu rodei muitos lugares no país hoje e eu vejo assim, há uma diferença, há um abismo. Há um abismo. De lugar para lugar. A diferença das pessoas de atendimento. A cultura da pessoa. Entendeu? Nossa. Você chega no Rio, por exemplo, o cara, ele é mais malandrão, mais tal. Você chega na Bahia, o Bahia, ele é muito... eu tô tentando lembrar a palavra aqui, mas ele é um cara acolhedor. O baiano, ele é acolhedor. Muito chama pra próximo, entendeu? né? O mineiro também. Cara, o mineiro é fantástico. É mesmo? Fantástico. Eu gosto quietinho. muito. O paulista depende muito da região que você está em São Paulo. Mas o paulista geralmente são bons vendedores. É mesmo? São bons vendedores. De argumento ou de técnica? De argumento, de técnicas. Vou te contar aqui. Eu tive uma experiência uma vez num shopping. Eu saí para jantar com a minha esposa num shopping. E eu viajava muito de avião e tal. Falei, poxa, eu preciso de uma mochila bacana, né? Que você está num lugar que está mais apresentável, estou no meio de pessoas. E eu preciso estar melhor apresentável. E eu queria uma mochila de couro. E a mochila de couro é muito cara, né? Até hoje ela tá ainda muito cara. E eu terminei de jantar com ela, levei ela para jantar. O Daniel, que está aqui no estúdio aqui, tá aqui. E o Daniel estava bem pequeno na época. E eu saí do jantar e estava indo embora, passei em frente à loja, cara, viu a bolsa com meus olhos brilharam, né? É mesmo? Eu parei em frente à vitrine, pelo lado de fora. A vendedora saiu lá de dentro, chegou, se apresentou para mim, eu falei com ela, querida, eu só estou olhando hoje. Aquela famosa frase, cara. Só vou dar uma olhadinha. Ela virou para mim e falou assim, não tem problema, mas se o senhor tiver alguma dúvida, me pergunte. Aí eu fiquei parado olhando as bolsas. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, essas bolsas são muito bonitas. E eu tenho outros modelos lá dentro mais bonitos ainda. Olha, ela me chamou, cara, ela me convidou para entrar, sem me convidar para entrar. Sim. Ela falou assim, eu tenho outro. Ela despertou minha curiosidade. Sim. Eu falei, pelo menos para ver, eu tenho que saber. Eu vou entrar, mas eu não vou comprar hoje. Mas se eu for comprar, eu vou voltar com você e vou comprar com você. Aí eu entrei, cara, e dentro da loja, ela tirou todas as bolsas lá de cima e mostrou no perfil que eu estava querendo. Rapaz, cara, então ela fez praticamente uma pré-venda, Resumindo, eu não ia comprar e eu saí com uma bolsa de R$600, uma mochila de R$600. É mesmo? Rapaz. Ela me convenceu a comprar. Eu fiquei constrangido a não comprar com ela, cara. Cara, rapaz, do vendedor. Então, mas você acha que foi o quê? Foi a abordagem, foi o jeito que ela falou? Abordagem, técnica, conhecimento. Ela se conectou comigo, eu me conectei com ela no processo da venda. Interessante demais. A simpatia, o sorriso. Cara, isso era quase 10 horas da noite. Eu falei, putz, uma outra pessoa tava doida para fechar a loja e ir embora, nós já estamos fechando. Eu falei, que vendedora fantástica, cara. Então, vamos fechar. Agora, eu vou falar com você, e no Espírito Santo, no geral, eu conheço o meu estado de ponta a ponta. Eu conheço todas as cidades do meu estado. Eu prestei serviço aqui para um setor do governo e eu tive que viajar, eu percorri estado por estado. Cidade por cidade, na verdade. Então eu conheço o meu estado de norte a sul, noroeste. Conheço, cara, eu rodei. Rapaz. Eu não conheço assim de aprofundar, mas eu já fui em todos os municípios. Sim. E num processo de um ano eu rodei esses municípios. Rapaz, deve ter sido bem corrido. Foi um processo, mas foi uma experiência muito boa também. Bom. E o capixaba, no geral, ele é mais seco. É mais introspectivo. Exatamente. É claro que para tudo tem suas exceções, né? Tá? E tem muita gente bacana, tem muito atendimento bom, mas no geral, inclusive nós dois estávamos conversando isso aqui, né? Antes de entrar. Sim. As experiências que nós tivemos de compra fora, né? Então, assim, isso reflete em outros lugares, né? O que acontece hoje? O empresário, ele não está preocupado com o setor mais importante dele, que é a venda.
Então, Sim, o cara, ele abre um negócio, Aham. ele compra produtos, ele investe em sistema, ele contrata pessoas, mas não capacita pessoas. Sim, verdade. Geralmente é assim, né, que as empresas fazem. Vai contratar ali 10 pessoas, 20, aí faz um treinamento ali inicial. Depois daquele treinamento inicial, a pessoa fica ali 5, 10 anos na empresa E o treinamento inicial, Del, não é um treinamento de vendas. Ele é um treinamento para você conhecer... De prática. De prática, para conhecer o produto, para saber, ó, a empresa é assim, assim, assado, o sistema funciona dessa forma, assim. É mais sistema, agora, né? Agora vai, amigão, vai lá e vende. Aham. Entendeu? Não tem, Gente, não tem esse aprofundamento nessas questões que você está falando, nessas técnicas, não tem. Gente, ó, como gestor, eu estou precisando de vendedor hoje na loja. Eu preciso de 2 vendedores hoje na loja. E há 2 meses atrás eu estava precisando também. Sim. Eu tinha 150 currículos. E desses 150 currículos, eu tinha 2 que eu consegui chamar para uma entrevista e obrigatoriamente, eu tive que chamá-lo. É mesmo? Porque ele demonstrou a capacidade para você? Ele é um cara bacana, um cara que eu conhecia, né? E um cara que está lá conosco hoje. Sim. Então, assim, eu precisava de mais opções. Por exemplo, eu estou precisando agora e eu não tenho opção para chamar. Gente, ó, a profissão de vendas está escassa no mercado. É mesmo? Eu tenho diversos empresários, amigos em Vitória, que pena para achar um vendedor, um bom vendedor, e não acha. Rapaz, não acha. Fica a dica aí, ó. Tente buscar um pouco mais de conhecimento em relação às vendas, tente buscar treinamento. É fazer um curso mesmo, né, cara? Não tiver condição de pagar, porque eu também estou desempregado, não consigo pagar. Busca ajuda. Procure pessoas, fale do seu interesse em conhecer um pouco mais sobre venda, que eu tenho certeza que alguém vai te estender a mão, vai te ajudar aí a ter pelo menos um caminho, né? E o que eu vejo é o seguinte, o cara chega para me entregar um currículo lá e ele chega com um iPhone lá de 5 mil, de 7 mil na mão, cara. Eu não tenho nada contra isso, não, gente. Sim. Nada contra. Cada um faz o que quer da sua vida com o seu dinheiro. Mas aí eu pego o currículo do cara, primeiro o cara não sabe fazer o currículo. O currículo, se você fosse fazer um processo classificatório, ele já estaria desclassificado pelo currículo, né? E aí você pega o cara e você vai ver lá, o cara tem um telefone de 5 mil e não tem um custo de R$100. É complicado, né? Aí não tem jeito, né? Aí fica difícil. Então, o grande problema hoje, por exemplo, vai começar agora as contratações de fim de ano. O grande problema dos lojistas hoje é encontrar mão de obra qualificada. Não tem vendedor qualificado hoje do mercado. Eu vou dar uma dica para você aqui, ó. Você está assistindo a gente aqui. Você precisa se qualificar para um nicho de mercado. Para um nicho específico. Para um nicho. O que você é? Eu sou vendedor de material de construção. O que você é? Eu sou vendedor de veículos. O que você é? Eu sou um vendedor de serviços. Você entende? Agora, é interessante, eu falei disso, se eu não me engano, ontem ou hoje. Falei disso com uma pessoa. O mercado quer especialistas, Existe uma pergunta e existe uma resposta que muito me intriga. Geralmente a pessoa... ela vai em busca de um emprego, vamos dizer que chegou lá pra você lá e tá. E aí você faz a pergunta pra pessoa assim, você gosta de trabalhar com o quê? E a pessoa tem aquela resposta que eu acho que é a resposta que não responde nada. Eu faço qualquer coisa. E aí? Essa postura, você acredita que ela pode trazer resultados pra pessoa ou isso aí tanto faz em relação à escolha? Olha, eu como gestor e como coach, cara, eu dá vontade de chorar quando eu ouço uma resposta dessa. Né? Porque você pergunta, porque você quer fazer... Você não quer ouvir isso, cara. Aí o cara fala, não, qualquer coisa que você me botar aí eu faço. Então aí você já começa a pensar Eduardo. O quê, né? Acerca do profissionalismo da pessoa, Não né? tem profissionalismo. A pessoa não tem objetivo de vida, ela não sabe onde quer chegar. Então, um dos trabalhos que eu faço, primeiramente com os empresários, pessoas que eu dou consultoria, eu preciso entender ele. Eu quero saber quem é ele e onde ele quer chegar. Porque pessoas que não sabem onde quer chegar, qualquer lugar para ela está bom. Nossa, essa frase, ela é categórica, né? E Del, uma outra coisa que é muito importante, e eu falei num treinamento que eu dei para uma empresa aqui essa semana, é o seguinte: 2 tipos de pessoas que ninguém quer ter. Pessoas que não têm sonhos e pessoas que não são ensináveis. Porque pessoas que não têm sonhos
ela não tem objetivo de vida. Ela não consegue, dentro da empresa, ela não consegue sequer traçar um paralelo de crescimento com a empresa. Exatamente. Né? Então, se ela ganhar hoje R$500, tá bom. Se ela ganhar 1.000, tá bom. Se ela ganhar 1.500, tá bom. Entendeu? Importante é ela ganhar qualquer coisinha. E as pessoas que não são ensináveis, pelo contrário, acaba muitas vezes atropelando, né? Exatamente. E acaba não dando resultados, porque ela imagina que ela já sabe tudo, ou do contrário, ela já não quer aprender mais nada. Ou acha que sabe tudo. E aí é pior. É o pior. Esse perfil de funcionário, se você tem ele na sua empresa, eu sugiro que você comece a avaliar melhor os números dessa pessoa, os resultados dessa pessoa. Sim. E se vale a pena ficar com essa pessoa. Porque o preço que você paga é muito alto por ela. Sim. Porque essa pessoa ela não vai progredir. Então, se ela não quer progredir, a tua empresa não vai progredir, porque ele é teu funcionário, você depende dele para realizar funções. Sim. Então, concordo. Então, a primeira coisa que eu faço num treinamento é eu planto o sonho no coração das pessoas. Interessante. Tem mais algum comentário aqui, Eduardo? Eduardo tá mastigando, olha lá, viu? Ele não é manso não, esse Eduardo. Enquanto isso... Fica à vontade aí, tá? Fica à vontade aí que nós vamos proseando aqui. O Del me pegou aqui Poxa. de supetão, mas tem sim. Margarete Messias, parabéns, meu sobrinho, que Deus te abençoe. Minha tia assistindo aí, ó. Dicas maravilhosas. Obrigado. Que legal, cara. Josué Reis Gaia diz, muito bom. Vânia França, falou tudo. Vânia. Empresários precisam ser exemplos, né, naquela questão. Muito interessante. O Valmir Soares diz o seguinte, esse Zedequias não é fraco. Esse cabra vai longe. Se eu pudesse montar uma empresa, eu não pensava duas vezes para ser meu sócio. Olha aí. Eu tenho sociedade aí. Isso não é uma prosa, é uma aula. Estou aprendendo muito. O Valmir continuando. Valeu, obrigado, gente. Aproveitando aqui, cara. Aí a Vânia França também. Como ser um profissional qualificado sem valorização financeira? A pergunta que ela está falando. Dependendo do comércio, nós pagamos para trabalhar. Está faltando remuneração decente. E foi até interessante. Não, fala sobre isso que eu vou te fazer uma outra pergunta daqui a pouco. Top. Vai lá. Eu há uns anos atrás, eu trabalhei no comércio. E como eu estava falando aqui, todos precisam ter sonhos e precisam ter planos. Então, se você não está num lugar que te valoriza, esse lugar não é um lugar que você tem que ficar nele. Ele precisa ser um meio para um fim. O que é isso? Sim. Ele é o ponto A, mas ele não vai ser o seu ponto de destino final. Ele é o início da caminhada. Sim. Então, o que você precisa? Você precisa se preparar, Tem uma se estratégia, qualificar e se preparar para a oportunidade. Porque uma hora a oportunidade vem. E quando ela vem, ela vai vir rápida. E você não vai ter tempo para fazer talvez o que precisa. Pra se preparar, então você precisa estar preparado para a oportunidade. Eu vou falar com vocês, ó. Eu trabalhei no comércio há muitos anos e eu tomei uma decisão, porque tudo é decisão, né? Sim. Johann Goethe, ele é um filósofo já falecido, né, dos anos de 1700, alemão, e ele fala o seguinte: quando nós nos dispomos, quando verdadeiramente nós nos dispomos, a provisão divina se põe em nosso favor. Sim. E as coisas que antes não aconteciam começam a acontecer. Sabe por quê? É o poder de uma decisão. Você decidiu ser o quê? Você decidiu fazer o quê? O que você está fazendo para chegar nesse ponto que você determinou para a sua vida? Qual é a data? Qual é o tempo? Então, você precisa se movimentar para que o universo ao seu redor se movimente a seu favor. Sim. Então, eu creio no poder da decisão. Sim, também acredito muito nisso. Decisão com ação. Que a decisão com a ação. Com né? a ação. Preterida da ação. Agora, a pergunta que eu iria te fazer, voltada para essa questão de remuneração, de valorização do profissional, é um tabu até. Chega a ser um tabu. Quando o profissional deve pedir aumento e em que circunstâncias e de que forma? Aquele famoso, não estou sendo valorizado, mas de que forma? Vamos lá. Primeiro, você entrou na empresa. Né? Entrei na empresa, tal, você tem um período de experiência. Sim. Né?
Normalmente, as empresas não dão aumento para ninguém em menos de 6 meses a um ano de trabalho. Então, por que isso? Você precisa mostrar para que você veio. Certo. Você precisa mostrar sua capacidade. Certo. Antes de pedir, mostre. Entregue. Faça o teu melhor. Faça mais do que está sendo te pedido. Entendi. Aí depois você vai para a mesa. Você vai fazer igual eu e Del estamos aqui, ó. Olho no olho aqui, conversando. Entendeu? Aí você vai conversar com a pessoa. Assim, amigo, eu estou, né, com você aqui há um ano. Né, o meu trabalho é assim, meus resultados são esses. Né? E ele vai ter isso. E ele não vai poder argumentar, como eu falei aqui, contra números não tem argumento. Você vai apresentar números para ele. Ah, importante, é verdade. É uma dica boa, porque chega a ser um tabu, porque muitas vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, eu gero resultado, eu dou lucro. Mas e se a pessoa não gostar? Se o chefe não gostar que eu vou levar isso para ele, de eu querer um aumento? E chega a ser um tabu dentro da empresa. Ele fica trazendo desconforto. Se o cara não gostar disso, é porque você está no lugar errado. Se o patrão... Se o patrão não gostar disso, é claro, gente. Iniciativa, né? Seja inteligente. Avalie o melhor momento. Seja abrupto, tu vai pegar no final do dia, o cara passou uma raiva da zorra ali com alguma coisa, aí você chega, o cara tá estressado com outra coisa, com outro problema. Despeja em você. Aí você vai pedir aumento. Tu vai ganhar aumento nunca, amigão. Vai Queridinha, acabar. você não vai ganhar aumento, sinto muito. Olha lá se você não for demitida. Sim. Então, assim, você tem que saber. Saber conversar, entender o momento. Pô, chega no dia que o cara tá bem. De preferência, gente, não faça no final do dia. Faça dica boa, hein? de manhã. De manhã? Pela manhã. O cara tá fresco, cara, a mente tá fresca. O cara veio de casa de boa, tá tranquilo, não estressou ainda com alguma coisa no dia a dia. Sim. Esse é o melhor momento. Fim do dia não é hora de pedir aumento, viu, gente? Ó, muita gente vai não esperando quase a hora de ir embora. O caixa, né? Cara, você... eu já vi em filme, né? O cara fechando o caixa e tá o outro falando do lado. Daqui a pouco o cara foi lá e começou a pegar boleto, as coisas que tinha que pagar. Aí o cara olhou pra uma mão, o lucro do dia não dava metade do valor que tinha que pagar o boleto. Aí ele olhou pro cara que tava pedindo aumento e falou assim: você tá demitido. Você entende o nível do negócio? Cara, é isso. É inteligência, gente. Inteligência. Você precisa ser inteligente. Você chegou, viu que o cara tá estressado, viu que tá com problema. Mesmo, o que você ia falar? Não, só passei aqui só pra te dar um bom dia. Tchau. Vai embora. Sai pela tangente e vai fazer outra estratégia. Espera o melhor momento, mas peça. Sim. Vou falar com você aqui, ó. Uma vez eu tava montando um contrato na Vale lá, numa empresa, e eu estava numa função e eu tinha o menor salário da função, cara. É mesmo? Aí o que aconteceu? Todos os meus colegas ganhavam mais do que eu, Eduardo. Eu falei, pô, sacanagem, pô, todo mundo ganha mais do que eu. Pô, mas eu preciso mostrar serviço. Aí começamos o contrato, o supervisor passou mal e eu assumi o negócio, cara, numa parada fria da Vale, com mais de 200 pessoas ali sob meu comando. Cara, quando eu ia almoçar era 5 horas da tarde. Eu saía da Vale 10 horas da noite. 5h30 da manhã eu estava lá dentro. Toquei o negócio e quase no finalzinho da parada, quase no finalzinho do negócio, o bicho pegando mesmo, eu falei, é hoje que eu vou conversar com o chefe. Hoje é o melhor dia. Cheguei lá, fui conversar com ele e falei com ele, você está vendo a parada? Você está acompanhando? Zedequias, que belo trabalho você está fazendo. Era 2 pessoas, era o trabalho de 2 gestores, você está fazendo o trabalho de 2 gestores, porque o outro gestor passou mal. Né? E eu fiquei sozinho ali naquela equipe toda, aquele processo todo. Cara, eu recebia mais de 300 ligações num dia. Caramba! Eu contei um dia. Nossa, rapaz, é uma demanda grande. Eu não conseguia dirigir, eu tinha um motorista para dirigir porque eu não conseguia dirigir. Era uma loucura de logística, de tudo que você pensar. Sim. Imagino. E aí, nesse processo aí, eu cheguei pra ele e falei assim, amigão, eu preciso de um aumento. E eu já fui com a carteira aqui no bolso, assim, já. É mesmo? Rapaz, é intimidou. E eu falei, cara, E eu esperei o melhor momento. Aquele era o melhor momento. Eu mostrei meu trabalho. E eu tinha uma proposta. Ah, entendi. Você tinha uma proposta já, tinha uma carta na manga. Uma carta na manga. Uma empresa já tinha visto meu trabalho. Eu tinha me destacado ali. Eu falei... eu gosto dessa empresa, eu quero ficar aqui, mas hoje
eu tenho a menor remuneração hoje da função. Tá na não, função, da função. Não é nem da empresa, nem da área, da função. Da função. Cara, resumindo aqui a história, eu recebi 3 aumentos em 3 meses. Nossa, que bacana. E no 4º mês eu peguei um decídio que aumentou o salário. Isso que você pegou o chefe tranquilo. Também. Esperei a oportunidade certa, mostrei meu trabalho, entendeu? Mostrei que eu era capaz. Sim. Então ele precisava de mim na equipe, né? Mostrei que eu sabia o ponto certo e cheguei na hora certa e foi uma negociação bacana demais. Entendi. Deixa eu só te pedir licença. Ô, Eduardo, você tá tranquilo aí? A gente vai conversar aqui sobre o aumento. O Eduardo aqui só faltou levantar a placa e colocar para vocês aí, gente. Ó, piada do dia. Piada do dia. Muito pertinente esse comentário. Tá tranquilo aí? Tô dando resultados, rapaz. Pois é. Agora, agora a gente fica pensando, né? Eu sou muito curioso, né? Eu gosto muito de olhar, observar muitas coisas e às vezes fazer até uma análise crítica em relação a determinadas coisas. O que faz um profissional, um funcionário, ele mudar a postura no decorrer da sua trajetória na empresa? Por exemplo, às vezes o cara no primeiro dia, você deve ter passado por isso, Sim. Você, como gestor, Sim. No primeiro dia, cara, é uma explosão. Os 3 primeiros meses, né? É uma explosão. E no segundo dia ele vira uma bomba atômica e vai indo, e daqui a pouco ele começa numa decrescente, vai indo, até que você já percebe que ele já não está dando mais os mesmos resultados. O que faz isso acontecer e como tratar isso dentro de uma empresa, dentro de um comércio? Primeiramente, o que falta em muitas empresas hoje são processos de acompanhamento. Sim, acho importante. Você tem que ter um processo de acompanhamento. Mês a mês. Mês a mês. Avaliação do funcionário, sentar com ele, olhar no olho dele, falar, cara, teu desempenho esse mês foi bom, parabéns. Coloca o cara para cima. Sim, entendeu? É importante, né? O positivo da empresa, o lado positivo da empresa, o prazer de estar ali tem que ser maior do que o negativo, porque negativo todo lugar vai ter, problema todo lugar vai ter. Onde tem gente tem problema. Sim. Mas o positivo, a vontade dele estar ali, tem que ser maior. Ele tem que acordar cedo e falar, poxa, eu estou indo para o melhor lugar do mundo. Meu trabalho, cara. Meu trabalho. Feliz, né? Feliz. Saber que tá... Mas isso é culpa de quem? É do gestor. Geralmente parte da gestão, né? Parte da gestão. A pessoa está desmotivada, a equipe. A equipe está desmotivada. Uma outra coisa que eu vejo muito, gente, Então, se você é um gestor, se você está me vendo aí agora, presta atenção no que eu vou te falar. A tua equipe, ela é um reflexo seu. Se a tua equipe está indo mal, é porque a sua gestão é ruim. Sim. Você é 100% responsável pelo resultado da tua equipe. Sim. Então, se você tem lá um pangaré no meio, um cavalo que não consegue acompanhar os outros, você é responsável por tirar ele também. Mas antes de tirar, tenta aproveitar. Senta com o cara, fazer um treina trabalho, ele, de reintegração. Integração, vê o que ele precisa, faça um acompanhamento. Cara, esgote as possibilidades antes de falar assim, amigão, vai ser feliz em outro lugar. Interessante. Mas precisa também ser muito claro isso, porque tem hora que você precisa romper esse laço. Sim. Agora existe um perfil também de chefia, que é aquele cara que ele só faz reuniões para descer o rei no e de manhã e pela manhã ainda, e pela manhã, logo na chegada. Cara, eu conheço uma empresa, não vou falar o nome, e um dos gestores dessa empresa, o funcionário dele chegou para mim e falou, o cara faz reunião todo dia de manhã cedo só para acabar com a equipe. A equipe começa a trabalhar pela manhã desmotivada. Porque já toma logo pela manhã. Aí o cara acorda de manhã, cara, eu tô indo para aquele lugar, cara, hoje de novo. O cara. Aí o que acontece? Você pode observar que o turnover é o rodízio de funcionário. O turnover dessa empresa, ele é alto. Você tem um alto rodízio de funcionário. Pessoas entram, pessoas entram, pessoas saem, e não existe uma estabilidade dentro do emprego. Na verdade, estabilidade de emprego não existe, mas não existe pessoas com muito tempo de carreira dentro da empresa. Entendeu? Verdade. Então, isso é importante.
E como que o gestor ele pode trabalhar isso? Ele como pessoa, ele ter pautas individuais bem definidas e pautas coletivas bem definidas, ou tudo ele pode levar para o coletivo? Pautas coletivas e pautas individuais. Uhum. Problemas geralmente vai vir com uma pessoa. Então, trate com ela e não no grupo. Isso é uma coisa que... E trate no decorrer do dia, não de manhã. Sim, acredito que seria uma melhor forma. Essa questão de tratar no coletivo um problema pontual com uma pessoa é algo também que acaba visualmente. Quem está na equipe olha e já se sente mal. A própria pessoa que está sendo compelida também se sente muito mal. Muito mal. Mais. Mesmo que ele faça a reunião e não cita o nome, mas os colegas sabem o que aconteceu e sabem de quem ele está falando. Não tem jeito. Então o cara automaticamente ele se sente para baixo. Ele passa o dia todo remoendo aquilo na mente dele. O resultado, se vendas, que é vendas nós estamos falando, se é um time de vendas, você vai ter um resultado ruim nesse dia. Baixa produtividade, né? Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto num treinamento de vendas é: como está o seu psicológico? Eu pergunto para as pessoas que eu estou treinando. Como está o seu psicológico? Esse negócio de o meu pessoal, ele não tem nada a ver com o meu profissional, o que eu estou passando não tem nada a ver. Tem e reflete. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa que gosta de vender e gosta de estar no dia a dia ali, às vezes ela tem problemas em casa, com a família, com filhos, com alguma coisa, e ela se sente bem trabalhando com aquilo ali, fazendo aquilo ali no dia a dia. É o momento e aí que ela chega esquece, naquele cara. momento, a pessoa ter um balde de água fria jogada acaba desmotivando ainda mais, né? É isso aí. Peter Drucker, ele fala o seguinte, que Peter Drucker, ele é o pai da administração moderna. Nós precisamos aprender a ouvir o que não está sendo dito. Isso aí. Então, quando você vê uma ação, né, você precisa entender a ação. Para depois tomar uma outra ação. Sim. E como que a pessoa consegue ver o que não está sendo dito? Eu vejo muitas vezes uma liderança que não é de ação, é uma liderança reativa. Que deixa a coisa acontecer. Vai no calor da situação. E aí no calor da situação reage. Toma uma ação errada. Aí não dá. Aí acaba tendo prejuízos de fato. De fato. Então isso desmotiva a equipe, isso desmotiva. Os resultados são catastróficos. E reflete nos números. Reflete nos números. Então, esse negócio de reunião de manhã cedo, ameaçando. Se você não vender, eu vou te mandar embora. Se você não vender. Cara, não faz isso. Motiva a tua equipe de manhã cedo. No decorrer do dia, você vai chamar o bendito do vendedor que está com problema, que não está vendendo. Fala assim, amigão, é o seguinte, os teus números não estão bons, né? Você está aquém dos seus colegas de trabalho. Em que eu posso te ajudar? Já é uma postura diferente. Dificilmente um gestor faz essa pergunta. Faz isso. O que eu posso te ajudar Está acontecendo alguma coisa com você? Que às vezes pode ser pessoal, como a gente comentou, na casa. Está acontecendo alguma coisa com a sua família? Entendeu? Eu vou te contar uma experiência minha. Sim. Eu tinha um funcionário lá, um funcionário com resultados ruins, e eu chamei ele, entendeu? Sim. Para conversar. Muito amistoso. Eu peguei o crachá, a gente trabalhava com um crachá na área, eu peguei o crachá, coloquei o crachá na mesa e falei assim, amigo, não é o Zedequias gestor tá falando aqui agora, é o Zedequias seu amigo. Eu olhei no olho dele e perguntei, você está passando por alguma coisa? Você quer conversar comigo? Aí o cara começou a falar que a filha dele estava doente, tinha muitos dias que ele saía dali, ia para o hospital para ficar com a filha. E aí entrou num período de estresse muito grande, né? Você está entendendo? Sim. E era uma pessoa boa, era um funcionário bom que de uma hora para outra passou a dar resultados ruins. Sim. Então, você está vendo? Algo que não tinha nada a ver com a empresa, cara, mas é humano. Que poderia ser tratado ali na empresa, né? Simon Sinek, ele diz o seguinte, 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você está no lugar errado. Não dá para fazer negócio, né, Eduardo? Você precisa entender de pessoas. Entender as pessoas vai ser complicado, né? Mas se você entender de pessoas. Sim. Entendeu? Aprender a estudar reações, ações. Verdade, né? É interessante. Tá? Agora, a pessoa que ela trabalha com vendas, e ela está ali na linha de frente.
Tá ali na linha de frente para recepcionar os clientes e vender o peixe. Exatamente. A pessoa que ela trabalha com vendas, ela pode se dar ao luxo, por exemplo, dela não atender determinados clientes, falar, aquele ali eu não vou atender e aquele ali eu vou atender. Ela pode fazer essa distinção ou o cliente é cliente? A gente percebe muito isso. As pessoas que trabalham na minha equipe, Uhum. Existe uma ordem lá dentro. Sim. E a ordem é, entrou pela porta, é cliente. Uhum. Seja branco, preto, não importa a opção sexual da pessoa, sim. não entrou, é cliente, tem que ser bem tratado, tem que ser bem atendido. Por que você acha que tem uma dificuldade muito grande em relação a isso? A gente Cultural. percebe, tem muito lugar que é perceptível. É o tal do pré-conceito. Preconceito, né? A pessoa conceito olha, né? uhum. Ela faz um julgamento. Sim. E automaticamente ela acha que aquilo não vai dar retorno. Uhum. Cara, eu vou contar para você aqui uma experiência que nós estamos tendo nesses últimos dias de venda. Está entrando muita gente simples na loja. Uhum. Que é por conta da questão das indenizações? Isso. Ah, eu já ouvi falar isso. Muito simples. Uhum. O cara entra, e, às vezes, igual eu aqui, eu sou negro e tem pessoas com a pele mais escura do que a minha. Ele entra na loja e você não dá nada por ele. Ele sai da loja lá com 5, 10, 15, 20 mil aí, à vista. Comprados à vista. À vista. Uhum. E isso não é só comigo lá, isso é no geral, no comércio no geral. Sim. Ele chega na loja de roupa e ele quer comprar roupa para a família inteira. Ele deixa ali 2 mil na loja de roupa. Sim. Isso está acontecendo no comércio. Eu tenho conversado com outros comerciantes. Isso é um geral por isso aqui que na nossa região. Né? Então, estar atento a cara, isso, né? Um amigo meu chegou numa loja de carro aí e tal. Cara, você não dá nada por ele. Negro, cabelo bem ruinzinho, não usa roupa de marca, chinelo de dedo havaiano, daquele branco com azul. Uhum. Cara, ele chegou lá e tal, olhou o carro, olhando, e o cara atendendo ele meio assim. E daqui a pouco, eu quero esse carro aqui. Decidiu a compra. Eu quero esse carro aqui. Então, tá bom, vamos lá passar a ficha lá para ver se aprova. Né? O cara, não, eu vou comprar à vista. Comprou à vista? Rapaz. 90 mil na bucha. Importante. Rapaz, bacana. Você entende isso? Isso aconteceu aqui em São Mateus. É mesmo? Na loja de carro daqui. Rapaz. Você entende? Sim, então, sim. Você não pode medir as pessoas pelo que elas subestimar, vestem, né? subestimar o poder de compra do seu cliente. Entenda, não fique com dó de oferecer o melhor para o seu cliente. Tem Ofereça isso também. sempre o melhor para o seu cliente. Porque o que ele não gastar com você, ele vai gastar em outro lugar. Com outro, Em outro lugar. Vai Isso sair fato. dali e vai tomar outra Isso decisão de gastar em outro lugar. E aí não tem jeito. Depois que sair da porta, como você já falou, saiu cara, da porta, já não tem mais estatística, não volta. Dificilmente um ou outro volta. Sim. É minoria. Sim. Pois é. E a gente percebe muito. Uma dúvida que eu tenho muito grande é em relação à arrumação de loja. Gente, por exemplo, lojas do mesmo segmento. Eletrodomésticos, por exemplo. Existem lojas que elas colocam os produtos mais à frente, bem na cara do cliente que está chegando ali. Outras não, deixa bem recuado lá, e aí é um espaço maior. Isso também influencia na compra? Muito. Totalmente. Como nós falamos aqui no início, as pessoas elas são visuais. Então a pessoa já olha e cara, já vem eu vou dar um exemplo. Tudo que eu coloco na frente da loja vende. Tudo que coloca lá na frente? Vende. É um mostruário já Vende. interativo, né? Entendeu? Sabe por quê? As pessoas passam e olham, poxa, eu não sabia que ele tinha isso. Rapaz, é mesmo. Importante que a pessoa, às vezes ela passa na loja, vê a infraestrutura gigante e isso sabe aí. que tem determinado produto que ela quer. Exatamente. Né? Vitrine vende. E outra coisa, se você tem loja de vitrine, independente de roupa, de bolo, cara, tem uma sistemática de mudança de vitrine para que o seu cliente passe, sempre veja novidade na sua vitrine. Ah, sim. Isso desperta o desejo. Caramba, essa loja tem muita coisa boa, vou vir aqui. É mesmo. Ele passou um dia, ele não entrou, mas ele viu uma roupa bonita. Passou outro dia, viu outra roupa bonita. Sim. Falei, cara, eu tenho que entrar aqui, eu preciso conhecer essa loja. Importante, entendeu? Hein? É uma loja de alimento. Cara, enche os olhos das pessoas.
Que aí a pessoa já vai... Faça aqueles bolos bonitos, deixa ali, a pessoa... ela vai comprar pelo olho, às vezes ela nem tá com fome. Sim. Entendeu? Sim. Use a sistemática de cores. Cores que a pessoa olha, que dê fome. Estude um pouco isso. Você trabalha... Então, você precisa ter estudo, sistemática, dedicar um tempo ao teu negócio. Você precisa aprender com ele o que dá resultado e o que não dá resultado. Poxa, eu coloquei isso aqui e não deu resultado. Então, às vezes é teste, erros e acertos. Então, aquilo que vai acertando, você vai colocando mais daquilo. Mais daquilo. Naquela linha. Quando você acerta alguma coisa, faça o processo inverso. O que eu fiz? Por que isso deu certo? Você faz a reflexão. Foi a forma que eu expus ele? Foi as cores? Por que deu certo? E aí depois você replica. Foi o horário que eu expus isso? E aí depois você replica. Exatamente. E aí vai dar certo. Tem uma pergunta aqui, meu amigo Henrique Nunes. Gente boa, da melhor qualidade. Henrique ali tem um comércio ali próximo ao Detran, aqui de São Mateus. Como preparar um bom currículo? Isso, Henrique, uma dúvida... a sua pergunta ela é muito pertinente. Inclusive, eu pensei já em diversas vezes em fazer e por falta de tempo eu não fiz ainda. Eu quero fazer uma aula gratuita, gratuita para ajudar pessoas que estão desempregadas. Poxa, isso é bacana, cara. Porque as pessoas não sabem, mas muitas das vezes elas são desclassificadas ao entregar um currículo. É mesmo? Mas é porque é por conta de coisas que coloca ou coisas que deixa de colocar? Os dois. É mesmo? Coloca informação demais ou não coloca informação. Necessárias. Então, o currículo ele começa primeiro por você se identificando quem você é. Não coloque documentos. Né? O pessoal bota lá RG, CPF, Não coloque fotos. Foto? Não. É a pergunta que eu ia te fazer. Não colocar fotos. É mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa vai te chamar pela tua qualificação. Porque você não sabe quem é que está avaliando teu currículo. Às vezes é uma pessoa que é preconceituosa, cara. Mas ela vai te chamar lá, ela não gosta de preto, ou o preto não gosta de branco, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. Ou, ele não gosta porque você coloca uma foto lá, o cara tem uma outra opção sexual e isso está nas características dele. E vai ser desclassificado talvez por isso. Ninguém vai falar isso para ele. Sim, nunca vai saber, né? Nunca vai saber que foi por conta disso. Perde-se uma oportunidade, Perde-se a oportunidade. Por, no caso, colocar demais. Então, uma pessoa colocou ali qualificação, o nome, a qualificação, nome, endereço é importante? Endereço é importante. O telefone, obviamente, o telefone, o teu melhor e-mail, aquele e-mail que você sempre abre ele. Sim. Depois disso, você coloca as tuas qualificações. Quais são os cursos que você tem, onde você se formou. Sim. E coloque por ordem crescente. O melhor curso para o mais fraquinho. É isso que eu ia saber. É porque, às vezes, o cara fez um curso lá de pintura em alguma coisa assim, e tem um curso de mecânica, de algo... Essa ordem que ele coloca seria a ordem dos cursos que estão direcionados para a profissão que ele pleiteia ou tanto faz? É por ordem de importância bom que mesmo. seja para a profissão. Sim. Mas existem outros cursos que não é da profissão, mas ele agrega valor para a profissão. Interessante. Então, você precisa provocar aquele famoso efeito uau. Sim, o cara olhar olhar e ele tenha vontade de continuar lendo o teu currículo. Uau, sim. Pô, o cara tem esse curso aqui, cara. Eu tenho esse curso, o cara fala... Aí o cara, mas ele tem esse outro aqui também. Entendeu? Aí você começa pelos melhores cursos, os mais fracos. Sim. Entendeu? Depois, você vai entrar na sua experiência profissional. Você vai colocar a tua empresa, a empresa que você trabalhou, tal lugar. Entendeu? Gente, eu recebo todos os dias, eu fico pé da vida quando eu pego o currículo lá, eu preciso saber o período que você trabalhou. Sim, seria importante, né? Não, é primordial. Qualquer empresa vai te exigir isso. Ultimamente tem muita gente que não está colocando, tá? E você está sendo desclassificado aí muitas vezes num processo porque você não está colocando a informação certa. Coloque o tempo que você permaneceu. Eu entrei em data... Não precisa colocar dia, coloca mês inicial e ano. Mês e ano final. Beleza? Sim. Outra dica, coloque ali as principais atividades que você fez. Então, por exemplo, vamos aqui, loja tal, fui vendedor, mês e ano,
e aí vender sapatos e papapá? Seria assim? Exatamente. Ah, Eu vendia interessante. sapatos, mas também auxiliava o gerente lá na função tal. Ah, porque dá um plus a mais, né? Entendeu? Na qualificação dele. Aí a pessoa fala, pô, mas esse cara aqui tem uma visão diferenciada. Não, mas eu abria a loja e eu fechava a loja. Poxa, esse cara, ele abria a loja e fechava a loja, então ele é um cara de confiança. Prometido, um cara de confiança. É um cara né? de confiança. Primeiramente você vai pensar, ele é um cara de Um cara confiança. de confiança. O dono entregar a chave na mão dele, ele não era qualquer um. Sim. Então, sim. você precisa colocar informações verídicas, tá? Aham. Informações verídicas. Porque se for checado e a pessoa não confirmar isso, acabou para você. Sim, é isso que às vezes me intriga. Tem pessoas que talvez no ânimos, né, de tentar enfeitar demais o currículo, acaba colocando ali algumas coisas que são inverídicas. Que não condiz com o que ele fez mesmo. E aí, no momento em que a empresa... E se você chegar a contratar o funcionário e depois você Constatar constatar... que ficar não sabendo era, alguma coisa, eu que não mando era. embora. De fato? De fato. Uhum. Eu me baseio na seguinte... Se ele mentiu nisso, ele pode mentir para mim em qualquer outra coisa. Ah, então tem uma questão de confiança. Que já é quebrada aí Confiança. Já de início, né? Porque a pessoa às vezes ali tentando, né, ter um currículo competitivo para que ela consiga ter de fato a vaga ali, acaba colocando coisas que ela não... Eu conheci um cara lá na Vale, ele foi mandado embora em 2019. Sim. 10 anos de Vale. Nossa, depois de 10 anos de Vale, ele foi mandado embora. Sabe por quê? A Vale constatou que o curso técnico que ele tinha era falso, cara. Nossa, Ele foi mandado embora por justa causa. rapaz, Entendeu? é complicado, Muito né? complicado, cara. E 10 anos mancha a carreira, empresa, né? acabou com a carreira dele. Mancha a carreira Ele do nunca cara, mais porque- ele pode entrar na área. Sim, sim. Ele fica porque marcado. acaba ficando Então, marcado. assim, e não é só isso. E depois que ele sai de lá, por que você saiu de lá? Todo mundo fica sabendo. A família, todo mundo, né, quer saber os motivos Então, assim... e a tal da rádio peão também não tem cara, jeito, né? acabou Roda a vida dele. que não tem jeito. Entende? Até para ele arrumar um outro emprego depois fica difícil. Sim. Então, coloque informações verdadeiras. Se você não tem nada para colocar, não coloque, mas não invente. Sim. Uma outra coisa que eu vejo também além dessas informações, coloque 3, 4 empresas no máximo. Não precisa colocar mais do que isso, não. Às vezes o cara chega lá, Encher, né? Faz 5 folhas de currículo, velho. Aí não dá, né? Ninguém vai ler, cara. Até Ninguém você vai lê ler. o Ninguém livro, tem tempo porque para às vezes isso. você tem ali 100, 200 currículos, como você falou. Como é que você vai ler tudo? Todos aqueles currículos, todas aquelas páginas, não dá, né? Não tem como, não tem como. Então, você precisa se preparar. Você precisa preparar um bom currículo. Do jeito que eu te falei, primeiro você coloca as suas descrições, sem colocar número de documentos, as coisas. Depois, os melhores cursos para o pior. Depois, você coloca a tua experiência profissional, da última para as demais. Aí, não esqueça de colocar o tempo, né? E não esqueça, o tempo é mês e ano inicial, mês e ano final, e o que você faz de mais importante, o que você fez de mais importante ali naquele local. Ah, bom. Então, isso é um resumo aí para você preparar um bom currículo. E aí, né? Tem a dica para Entendeu? você que tá pleiteando aí, querendo pleitear uma vaga de emprego. Um bom currículo é de suma importância para você. E tá aqui a dica deixada aí. Del, mais uma dica aí que nós falamos desde o início, que hoje seria aqui muitas dicas ricas, né? Dicas aqui, cara. Se fosse, e nós vamos dividir depois em cortes, vai ficar muita dica boa, hein? E aí, Eduardo? Tem mais comentário aqui, Zedequias. Aí. Manda aí. Emanuel Queiroz Equinelli. Muito bom. Gostando aí do bate-papo, né? Bacana. Obrigado aí, Emanuel. Vânia França. Ela começa assim. Eita! Se for bom líder, forma um bom gestor. Nada de chefes. Quem tem chefe é tribo. Ela aí, deu Vânia, uma risadinha. Tô amando o ensinamento. Parabéns. E agora eu quero ver, tá? Porque essa aqui é direta... Você está falando aí de ser um empregador, né? E aí quem manda mensagem para você agora é a patroa, Érica Morim. Eita, rapaz, um beijo, amor. Tá lá, hein? Entrevista show de bola, perguntas pertinentes e dicas para a vida. Elogiou vocês dois, né? Elogiou o Del aí com as perguntas e com as dicas também. Obrigadão aí, querida. Top. Aí ela termina batendo palminha para vocês. Bacana aí, valeu. Tá lá ligada lá. Agora, Zedequias, eu fico pensando, às vezes, na pessoa que ela ainda nunca trabalhou. Nunca.
nunca trabalhou, e aí vai em busca do mercado de trabalho. Uhum. Há uma dificuldade muito grande, a gente sabe isso, que isso é uma dificuldade até em âmbito nacional, tanto que existem programas do governo que favorecem empresas que concedem esse primeiro emprego, mas eu percebo também que há uma dificuldade das empresas, porque o trabalho precisa caminhar. Precisa caminhar. A pessoa que ela nunca trabalhou, qual é a sua dica para ela, ingressar no mercado de trabalho? Primeiro, eu entrevisto muitas pessoas assim. Eu imagino. Muitas. Muitos jovens querendo oportunidade. Todo mundo já passou por isso. Sim, todo mundo algum dia teve o primeiro emprego. Então, né? Independente do que você esteja estudando, né? Eu estou fazendo faculdade já. Para você iniciar em qualquer profissão, você vai ter que começar como auxiliar. Não tem como o cara já entrar lá na loja que você é o gestor e já querer ser o subgerente, eu né? estudei para isso. Eu estudei para ser um gestor, mas você não tem experiência para isso. Você não tem maturidade para isso. Existem desafios que só o dia a dia pode te preparar. É o conhecimento empírico. Ele é impagável. Sim, sim. Né? O conhecimento que você adquire ao longo da vida, as porradas, os erros, os acertos, né? Isso dá um feedback, um retorno para você de quem você é, da sua personalidade, de gestor, de pessoa. Então, tem coisa que só a vida vai forjar. Você precisa ter conhecimento? Tem que ter. Tem que ter. Sim. O conhecimento teórico, mas o prático é só a vivência, é o dia a dia. Só a vivência, né? Então, ele é um processo e você precisa ter paciência para viver o processo. Porque às vezes a pessoa chega lá, aí tão afobada para conseguir a vaga e querendo já chegar numa posição que muitas vezes ela não vai dar conta. Como diz o Romário na Copa de 94, quando o avião chegou. Pô, o cara chegou agora e já quer sentar na janela. Aí não dá, né? Aí não dá, cara. A dica é, se prepare bem, né? Se prepare para ir e seja humilde também, né? Humilde em assumir posições, talvez não é a que você almeja, como a gente falou aqui, que a pessoa tem que ter sonhos também de crescer na empresa, de se desenvolver mais, mas não é a posição que você quer no momento, mas seja humilde para se tornar um auxiliar, para ser um assistente e depois ir crescendo. É isso aí. Se prepare para a oportunidade. E não seja aquele tipo de profissional que faz qualquer coisa para estar na função. Né? E acaba... É complicado. É complicado. Sim, que traz muitos conflitos. Muitos conflitos. Então, esse tipo de profissional, quando eu identifico ele, eu não quero ele na minha equipe. Né? Existem muitos... Porque existe... quando a pessoa tem esse tipo de gana, existe uma linha muito, muito tênue aí, muito fina, né, cara? Pra ele praticar entre o ético coisa, e a falta de ética. Sim. Então, quando a pessoa chega nesse nível, ela costuma não ter ética profissional. Já ultrapassar limites, Exatamente. Né? Para querer faz qualquer coisa. Então, ela quer derrubar o colega, ela quer... Entendeu? É complicado. Uma outra coisa, que o gestor aqui agora, para todos os gestores, uma coisa, acompanha o fofoqueiro. Isso que eu ia fazer a pergunta agora, você falou certo. Fofoqueiro, cara. Como lidar com fofoca dentro do ambiente de trabalho, que parece que é uma... Terrível, terrível. Todo praga, lugar né? tem, é uma praga. É uma praga. Corte o mal pela raiz, se for preciso. Cortar o mal pela raiz representaria o quê? Você descobriu quem começou, você identifica o problema, vai lá e trata com a pessoa. Trata uma vez, trata duas e não trate a terceira vez. Na terceira já tem uma decisão. Uma decisão. Aí, poxa, daqui, você é duro. Não, eu não sou duro. Jesus, na Bíblia, ele não era bom, ele era justo. Sim, eu tive um amigo... A pessoa tem que ser justa. Eu tive um amigo que ele tinha um comércio, né? Um comércio, vendia insumos orgânicos, essas coisas. Ele praticamente demitiu 90% dos colaboradores dele. Ele tinha uma equipe de 7 pessoas, ele mandou 6 embora. 6 pessoas foram embora, mandadas embora por conta de fofoca no ambiente de trabalho, olha só. É terrível, é terrível. Uma história que um viu do outro lá de fora, viu do outro, comentou com a outra comentou com o outro, aí o outro já falou pro outro lá que quem viu e falou foi fulana, e aí disse que me disse, né? E aí, rapaz, acabou que praticamente a equipe quase toda foi mandando embora. Acaba com a autoestima da equipe. Entendeu? Se for uma equipe de vendas, você vai ter
números menores de venda. Isso é fato, porque mexe com o psicológico das pessoas. E quando você mexe com o psicológico das pessoas, você diminui a capacidade delas de produção. Sim. Então, identifica o problema, trata o problema, se for necessário, vai tratando, mas se você achar que esse ponto ele também tem que ter um limite, trate como tem que ser tratado. Aí não tem jeito. Não seja tardio nisso. Porque pode ter um efeito colateral bem maior, né? Muito maior. Muito e é você maior. que trabalha também aí, que tem essa prática aí da fofoca, do disse-me-disse, melhor tentar se corrigir aí antes que venha uma atitude severa aí em cima que o teu ouvido seja o último ouvido a ouvir o que a pessoa disse. E que a tua boca não seja replicadora disso. Porque geralmente também a fofoca, ela trata de assuntos que sequer nem às vezes nem é do ambiente de trabalho. Nem é, né? 90% não é. Acaba sendo questões pessoais, questões familiares. O que a pessoa fez, deixou de fazer, é problema dela, cara. Sim. Ali eu quero o profissional, eu quero que ele atue com ética, entendeu? Que trabalhe bem, que esteja com a mente boa, que atenda o nosso cliente bem. É isso que é importante. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o outro, né? Com o outro, o que o outro fez. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Né? Um disse que me disse. Eu trabalhei num lugar, lá em Mariana, nós tínhamos 3.600 funcionários. 3.600 funcionários. Rapaz, é uma responsabilidade. Aí nós muito tínhamos grande. nós tínhamos o gestor, coordenadores, supervisores, encarregados, os mestres E aí vai as camadas. E a peãozada mesmo. Então, eu estava aqui um nível abaixo, 2 níveis abaixo aqui da gestão. Eu tinha um coordenador acima de mim. Sim. Nós tínhamos uma equipe muito grande. Imagina. Muito grande. Nossa. E nós tínhamos lá engenheiros, nós tínhamos profissão que você imaginar, nós tínhamos lá dentro. Então, e todo mundo tinha uma combinação diferente com o gerente. Eles tinham uma política danada com isso. É mesmo? Combinação de salário. Financeiro. Mesmo na mesma função. Isso dava uma dor de cabeça. Porque talvez no ato da contratação fala, você vem, aí o cara negociava bem, outro já não era tão bem, e isso acabava... aí. Por exemplo, eles, por ser uma obra com muita gente, geralmente um supervisor, que era o meu caso lá, nós chegávamos com a equipe completa. Então, para a minha equipe, eu já tratava, para a função, eu dava um salário só para a minha equipe. Entendi. Entendeu? Mas o outro gestor dava outro salário para a equipe dele. Pô. Aí viu o conflito, que um se conversava no momento e lá. Entre nós mesmos, supervisores, cada um tinha um salário. Nossa! É um negócio de louco, Eduardo. Mas aí, tinha um detalhe. Um dia esse gestor me perguntou, esses caras ficam aí de vez em quando falando sobre esse assunto aí, eu nunca vi você falando sobre isso. Uma postura diferente. Né? Sabe o que eu falei com ele? Eu falei assim, porque eu tô ganhando o que eu combinei com você. Isso aí, né? E o que eu combinei, eu estou satisfeito com ele. E o combinado e o dia que eu quiser mais, eu vou chegar para você e vou conversar, porque é você que vai resolver o meu problema. Ele falou, é isso mesmo. E aí você mantém o equilíbrio entre o seu trabalho e a sua remuneração, assim, né? Independente de fulano, eu ganhava muito bem. Muito bem mesmo. E tinha pessoas que ganhavam mais do que eu ainda, cara. Nossa! Conseguiu. Entendeu? Então, assim, e nós tínhamos muitos benefícios, né? Nós tínhamos casa, motorista. A casa minha lá mesmo, tinha 2 empregados que a empresa pagava lá, que ficava lá por minha conta. Fazendo lá na minha casa pessoal lá, que a empresa pagava para mim. Então, você vê o nível que nós estávamos. Nossa! Então, assim, nesse nicho aí de trabalho e tudo, tinha os seus diferenciais. Sim. Então, você tem que ter também um limite, né? Você tem que estar satisfeito com o que você pleiteou. Eu pleiteei, cara, eu saí de onde eu estava para ir para lá por causa daquele salário, que eu queria aquele salário. Sim. Então, qual o motivo de eu chegar ali e começar a ter inveja do que o outro está ganhando? Cara, ele fez para merecer. Eu penso assim, ele conseguiu, parabéns para ele. Uma outra situação eu consigo também. E é uma escada onde todos estão subindo. Você vai ter a sua oportunidade, sua hora. Pare de ficar olhando para os outros, cara. Começa a buscar as suas oportunidades. É sempre aquele negócio, a grama do vizinho é mais bonita, né? Entendeu? Busca as suas oportunidades, traça a tua meta de vida. Saiba onde você quer chegar. Cara, eu quero chegar, eu quero ter... você compra um carro, aí o teu vizinho compra um outro carro.
Aí você já Aí você quer o carro Aí começa aquele espírito de competição negativa, né? Que acaba... Isso acontece no ambiente de trabalho. Sim, no ambiente de trabalho ele traz conflitos, porque começa uma competição negativa e aí já não é mais a questão da produtividade, parte para uma questão de remuneração, de posição, e aí já acaba tendo... E por aí vai. E trazendo isso para venda, não sei se eu trabalho com equipes, e todo lugar que eu trabalho, sempre existe o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado e o último que está num abismo do primeiro. Uai! Um disparate assim, absurdo de diferença de 3 vezes o que o cara vendeu aqui, 4 vezes, 5 vezes o que o cara vendeu aqui no último lugar. E o outro é... Aí você pergunta assim, mas por que você não vendeu? Ah, não, eu não vendi porque o fulano... Ah, eu não vendi. Ah, ele vende muito porque eu acho que ele... Entendeu? Que eu acho aí que começa a comparação. Entendeu? Entenda uma coisa, cara. Ele vendeu porque ele é capaz. Sim. Ele está fazendo alguma coisa que você não está fazendo. E a mesma capacidade que ele tem, você tem capacidade de alcançar também. Exatamente. Se alguém faz, eu posso fazer também. Sim. Se ele vende bem, eu posso vender também. Sim. Em vez de você começar com comentários ruins, com conversinha, começa a entender, começa a estudar esse colega seu. Em vez de você criticar ele, aprenda com ele, meu amigo. Por que ele está vendendo mais? Você está vendendo mais, ele está ganhando mais do que você. Quais foram as técnicas utilizadas? Onde ele chegou? Ele chegou, Adel? Como é que ele faz isso? Como é que ele fecha a venda? Como é que ele aborda o cliente? Como é que ele apresenta o produto? Sim. Como que ele a postura dele, né, acerca da empresa. Desça da tua vaidade. É fulano de tal. Não, cara, se ele está vendendo mais é porque ele sabe alguma coisa mais que você. Sim, concordo. E aí, Eduardo? Tem mais participações aqui. A Vânia França, Del e Zeriquias, vamos impulsionar e buscar meios para as empresas de nossa região, dar oportunidade para os jovens sem experiência. E aí eu já vou deixar uma segunda pergunta aqui para vocês discutirem, que é do Josué Reis Gaia. Quais as principais características necessárias para ser um bom vendedor? Acho que a gente falou muita coisa aqui, né? Muita coisa. Importante, né? Mas eu vou começar aqui a pontuar algumas coisinhas, então. Sim, pode ser? Fica à vontade. Então, uma pergunta, a primeira coisa um bom vendedor, ele tem que ser apresentável. A primeira coisa que a pessoa compra de você é a sua imagem. Sim. Ele tem que ser apresentável. Não estou falando de bonito, estou falando de uma pessoa que ela está com a roupa passada, que ela trabalha bem, né? Se é uma mulher, está com a unha feita, está com o cabelinho preso. Né? Eu conheço uma pessoa, você chega no trabalho dela, parece que ela acordou de manhã e pegou a bolsa, colocou na roupa, nem lavou o rosto e já foi trabalhar. Com o cabelo... né? Então, assim, tenha cuidado com isso, com a sua imagem. As pessoas compram isso. Sim. Né? Então, cuide da sua imagem, né? Da sua higiene, no geral. Sim. Depois de suas vestes, depois disso, saiba abordar o cliente. Fazer uma boa abordagem. Uma boa abordagem. Né? Como a gente comentou muito aqui. Posso ajudar? Esquece isso, cara. O cara vai te perguntar assim, pode sim, me deposita aí R$100 mil na minha conta. Entendeu? A pergunta típica também, né? Posso te ajudar? Né? E se fosse o Saraiva, né? Daqueles Zorro Total, né? pergunta idiota, né? Tolerância zero. Então, assim, pergunte ao cliente. Você já conhece a nossa loja? Primeiro salve a ele, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já conhece a nossa loja? Sim. Aí ele vai falar, não, eu conheço. Então, o que o senhor veio procurar algo específico aqui hoje? Eu vim procurar isso. Se ele falar que não, ele quer... Eu posso te apresentar algo que o senhor não viu ainda? Interessante. Olha, perguntas são chaves. Sim, que abrem portas, exatamente. Né? Como você já falou. E aí você vai levar a pessoa a apresentar um produto e o vendedor ele tem que ter... conhecer, fazer as perguntas certas. Aí ele vai abrir um processo investigativo. Ali. Perguntas com sabedoria. Sim. Entendeu? Entender o que o cliente quer, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Depois que você entende a dor dele, você potencializa a dor dele. E a partir daí... sim, aí você... Depois que você entende, você... Entende, você potencializa. Rapaz, como é que é isso? Caramba, cara, isso é ruim mesmo, hein? Poxa vida. Você é um vendedor de carro, né? Pô, rapaz, realmente, cara, esse carro seu tá ruim. Eu, assim, não quero colocar defeito no carro do senhor, não, mas o senhor viaja. Rapaz, o senhor pode ficar na rua aí qualquer hora aí. Você está precisando de um carro melhor. Eu tenho um carro melhor para você. Você potencializa a dor dele em cima do que ele falou.
entendeu? Sim. Em cima da informação que você traz. Depois que você potencializa com sabedoria isso, você apresenta uma solução para ele. E aí que tá a abertura Você da não última apresenta um porta, produto, né? você apresenta a solução para ele. É disso que você precisa. Sim. Primeiro você trata um diagnóstico, né? Faz um prognóstico e por fim vem com remédio. Com a vacina, cara. Um comprimidinho pro cara, meu. Esse aqui que você precisa, cara. Sim. Aí, qual o argumento que você vai usar de fechamento? Aquilo que ele fala, a informação que ele deu para você. A dor dele. Verdade. A informação que ele deu. Esse é o argumento de fechamento. Sim. Entendeu? Acredito. Aí você vai partir para um ponto de definição. Entendeu que o cara quer aquilo, você apresentou bem, você vai para o ponto de definição. Foi para o ponto de definição, vai para o ponto de pagamento. Ele definiu que ele quer aquilo mais. Tem hora que o cliente ele fica em dúvida e você precisa tomar decisões. E aí, tudo vai depender de você. Não é que você postura, vai né? manipular o cliente, você vai influenciá-lo de forma positiva. Sim. O cliente chegou para você, ele falou que ele precisa do produto, você tem um produto e você quer vender o seu produto para ele. Sim. Você não vai deixar ele sair da sua loja para comprar com o outro. Sim. Então você vai influenciar ela a comprar aquilo que ele precisa. Ele foi ali para comprar aquilo. Bacana, hein? Uma visão diferenciada. Porque ele vai sair do seu estabelecimento sem comprar o que ele foi para comprar. Se foi muito bem apresentado, foi muito bem foi muito bem abordado. Também, né? Então, tenha conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Conhecimento gera confiança. Sim. Entendeu? Sim. Quando você tem confiança no que você faz, a primeira pergunta é: eu compraria esse produto? A primeira pergunta é então, essa, se né? você não acredita no produto, o cliente não vai acreditar no seu produto. Porque tem vendedor que parece que ele tá vendendo assim, isso aqui... Aí ele vende um iPhone, que nem eu tô aqui. Ele vende um iPhone e no bolso dele tem um Motorola. Aí não tem jeito, né, cara? Entendeu? Ele não acredita no que ele vende, cara. É complicado. Você precisa acreditar naquilo que você vende. Eu vendo bolinho na feira. O teu bolinho é o melhor bolinho da feira, velho. Você tem que vender isso. Isso aí. Entendeu? Verdade. O que você vende? Eu tenho uma loja de carro. Os teus carros são os melhores carros da cidade, cara. Entendeu? Eu tenho uma loja de material de construção. Cara, você tem o melhor atendimento, você tem muita concorrência, mas vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu tenho muitas situações do cliente, de eu ter diferença de preço. Sim. E eu tive uma experiência esses dias, Eduardo, muito boa, muito boa. O cliente foi na nossa loja, fez um orçamento e eu fiz de tudo para segurar ele. Não, cara, eu preciso fazer outro orçamento. Entendeu? Porque às vezes quando a pessoa compra para empresas e ela precisa de dois, três orçamentos não tem jeito. Apresentar. E ele saiu e por fim, o meu produto ficou em segundo lugar em preço. No que ele tinha pleiteado ali, negociado. E eu falei, eu vou igualar o preço. Pensei comigo, eu vou igualar o preço, eu não vou perder essa venda, não. O cliente virou para mim, Eduardo, falou assim, o seu atendimento vale a diferença desse preço. Olha só. Rapaz, que importância, né? O seu atendimento vale essa diferença. E eu vou comprar aqui. E depois disso ele já voltou várias vezes, já comprou comigo, já tornou-se voltou. Cliente mesmo, fidelizado. Entende? Né? Por quê? Porque eu não empurrei nada nele. Ele viu que eu não ia empurrar, inclusive ele viu que eu estava disposto também até a igualar. Sim. Né? A gente tinha uma margem para isso. Mas o atendimento para ele foi crucial. E ele falou para mim, não precisa. Sim. Bacana. Você sabe quando o cliente chega nesse nível? Isso te dá uma satisfação, né, pessoal de estar fazendo as coisas certas? Eu estou fazendo o meu trabalho como tem que ser feito. Né? Então, se você trabalha com vendas, tem essa sensação. Né? Termina o dia, você fala, poxa, eu dei o meu melhor. Cada cliente que entrou nessa loja, eu atendi ele da melhor forma possível. Sim. E eu vendi para ele o que tinha que ser vendido, o que ele precisava comprar. Verdade. Entendeu? Eu contei aqui, nós estávamos no bate-papo aqui antes, né, de iniciar aqui. E eu contei aqui o seguinte, esses tempos atrás o cliente estava, né, na porta da loja com uma garrafa com valor irrisório e eu voltei para ele e ele saiu com a venda, né, eu não vou falar aqui o valor, mas um valor muito alto. Muito superior ao valor da garrafa. Ia levar apenas a garrafinha. Uma garrafinha e levou um produto extremamente caro. Então, assim,
E o caro também ele é relativo, né? Sim, o que é caro para você pode não ser para mim, o que é relativo, né? Exatamente. Então, assim, quando você faz isso, não é porque você está enganando alguém. Não, o cliente ele entrou na sua loja, ele foi para consumir aquilo, é aquilo que eu falei aqui agora. Então, ele precisa sair dali com o seu produto. Você tem um produto, você faça um bom atendimento, faça uma boa apresentação. Isso aí. Né? Importantíssimo. É tudo, cara. Isso aí. Ótimas dicas aqui com o nosso amigo Zedequias Amorim. A você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo. Siga-nos no Instagram, eita.oficial. É o Instagram oficial aqui do nosso Eita Podcast. E a você, amigo, comerciante, que quer patrocinar aqui o nosso programa, entre em contato com a gente aí através do Instagram. Manda uma mensagem lá no direct e a gente vai conversar um pouco sobre essa parceria. E ao nosso amigo lá da Cozy VIP, Rodrigo, vou falar agora, hein? Cozy VIP é a melhor opção para você que é comerciante, você que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade aí para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Cozy VIP é sempre a melhor opção, hein? Comida saudável, de alta qualidade para você e toda a sua equipe aí. Um abraço para os nossos amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP, gente boa da melhor qualidade. Você que quer contribuir com o nosso programa aqui, tem um QR Code aqui, ó. Ó, o QR Code tá aqui. Viu aí, né, Eduardo? Tô preparado. Tem um QR Code aí que você pode apontar a câmera do seu celular. E através do PicPay, você pode contribuir aqui com o Eita Podcast. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui para a gente continuar com muitos outros bate-papos muito interessantes, assim como nós tivemos hoje com o nosso amigo Zedequias Amorim. Zedequias, obrigado. Quero desejar para você que você continue o seu trabalho com muito sucesso, que você deslanche aí de fato nessa área também de coach, de motivação para as pessoas, de ensino para que as pessoas saibam ter uma outra postura no seu ambiente de trabalho, para os gestores também, que os gestores tenham também aí uma outra visão da sua equipe, uma outra visão dos clientes. E que você tenha muito sucesso em tudo que você fizer, meu amigo. Foi muito bom te receber aqui. Foi uma verdadeira aula, como a gente já esperava que seria. Foi uma ótima, uma palestra interativa, mas muito bem colocada, com respostas muito bem... Conteúdo, né? Um bacana. Conteúdo muito bem explanado e respostas muito bem criativas, né? E nós nos sentimos honrados de te receber aqui, meu amigo. Del, muito obrigado pelo convite e... precisando, estou à disposição. Sim, tá? Um próximo bate-papo aí, outro assunto. Inclusive, Del, eu daqui para o final do mês, eu estou lançando um treinamento que chama-se Ressignificar. Olha, que bacana. O que é o Ressignificar? É trabalhar o teu pessoal. Ah, sim. Né? Te levar a ter metas, a concluir. Às vezes a pessoa começa um monte de coisa e não termina nada. É uma dificuldade, né? É uma dificuldade, a pessoa começa e no meio do caminho desiste muda para outra. E muda. Às vezes a pessoa não tem foco, entendeu? Às vezes eu conheço pessoas que estão no terceiro, no quarto casamento. Sim. Entendeu? E onde está o problema? É as pessoas que você estava ou é você? Né? Sim. Então, eu atuo com pessoas, sou gestor de pessoas, como falei, há 13 anos. Então, eu trabalhei com todo tipo de pessoas nessa minha vida já, dos mais variados que você imaginar. E em cima desse estudo, dessa experiência, em cima dos cursos de PNL, de coaching, eu estou montando esse treinamento para dar uma direção a pessoas, para ajudar pessoas a ser assertivo nas suas escolhas. Sim, e até mesmo no ambiente de trabalho, né? O cara chega para trabalhar, assim, no início, aí ele fala, vamos fazer isso aqui, aí pinta tudo de florido, daqui a pouco fala, rapaz, eu acho que não ficou, vamos mudar aqui, vamos fazer outra coisa. Aí aí todo mundo se anima para fazer, e aí o cara, mas eu acho que a gente podia fazer outra coisa, aí vai, e aí daqui a pouco a equipe fica frustrada, desmotivada né? E há um colapso, né? No ambiente de trabalho. Se eu estiver já lançando, eu te falo, eu venho aqui e a gente volta aqui, bate um papo sobre isso. Compromisso, hein? Compromisso, fechado com você aqui. Isso aí. Beleza? Olha só, hein? Nosso Eita Podcast ainda vai receber de volta nosso amigo Zedequias Amorim aqui. Falando sobre ressignificar. Ressignificar. E a você que esteve conosco até este momento, nossas sinceras gratidões e que também você possa estar nos acompanhando aí sempre aqui no nosso canal Eita Podcast. Nosso agradecimento aqui à super produção aí do nosso amigo Eduardo Ferreira, que está sempre conosco aqui, dando as suas
dando as suas participações também, trazendo os comentários das pessoas aí, a todos vocês que estiveram conosco até este momento aqui. Um abraço a todos. E o nosso Eita Podcast é assim, hein? Quando a conversa é boa, o tempo voa.